VIP. Bom, vamos começar. Já abrimos a sala um pouquinho atrasados, é que a gente estava aqui, né, alinhando e aquecendo um pouquinho para receber vocês. Esse evento, né, esse painel, ele é promovido pelo curso Música Corporal de Tecnologia. Inclusive, Letícia Provedel é a nossa professora, né, desde o dia 1 do curso. Então, uma honra e prazer aqui. Receber nossos convidados. Pedro, que já deu aula no curso também, já participou de outros painéis. Felipe também está sempre com a gente. Aliás, Felipe, ele é uma inspiração para mim. Se vocês ainda não seguem, sigam, por favor, o perfil dele do Instagram, que é assim uma fonte de informação para gente maravilhosa. Não sei se a Thalma já segue. Já, né? É isso, é sobre isso. Então vamos lá. Quero agradecer, bom, nossos convidados, todo mundo já naquele momento esquindou, carnaval, estamos aqui falando de ar, um assunto super importante. Quero agradecer aqui cada um dos nossos convidados, Felipe Vassão, produtor renomado do mercado, Pedro Curtis também, profissional renomado da Deezer, e Letícia Provedel, advogada, professora, palestrante. E, bom, sem mais delongas, vamos começar. Vamos falar aqui sobre IA, que é essa nova tecnologia, que não é apenas uma tecnologia, como acabou de dizer Felipe Fação entre nós, né? É uma ferramenta, né, de conteúdo, de criação de ferramentas de conteúdo massiva e com várias implicações para o mercado, para a questão jurídica, legal, legislação. Essa relação entre música e tecnologia nunca foi tão amigável desde o começo sobre isso, né? Que eu falei da tecnologia. Sempre que temos uma nova tecnologia, a gente sempre tem polêmicas, ajustes a serem feitos, legislações necessárias, regulação, né? Sobre essas tecnologias para limitar, né, o uso e, enfim. Eu acredito que hoje a gente esteja na IA como estivemos, né, em 1999 com a Napster, com a troca de arquivos P2P. Eu acho que a gente está muito próximo disso, um momento disruptivo, e obviamente com outras consequências e outras repercussões, né, dentro do mercado. Temos aqui a Deezer, né? Convidei Pedro justamente para falar. Eu acho que a Deezer é uma das plataformas mais atuantes nesse controle de conteúdo gerado por IA. Então, Pedro vai falar um pouco sobre isso, tem números, né? Aliás, todos os números que eu sei sobre mercado de conteúdos que sobem, o meu último número eram 720 mil músicas, né, subindo diariamente. O número que eu tinha também, sou informado pela Deezer, que 30%, é isso, Pedro? 30% das músicas são produzidas por IA. A gente não sabe aí qual o percentual, né, desses conteúdos é definitivamente gerado por IA, ou se tem uma parte humanizada, enfim. Isso é uma outra questão que depois eu vou pedir o Pedro para falar. Letícia também tem se debruçado muito, né, Letícia, nessa parte de legislação que tem acontecido no Brasil e no mundo, Europa, Estados Unidos, né, isso é muito importante. E Felipe, trouxe Felipe por conta até do dia a dia dele como produtor mesmo, né, e sobre os cases que ele tem estudado no perfil dele de Instagram, de uma forma bem rica, né? Provocativa, diria, sobre esses conteúdos. Então, eu vou pedir agora para a gente começar, que vocês, por favor, façam uma breve introdução, né, sobre o trabalho de vocês, como a IA tem impactado o trabalho de vocês e, enfim, sobre o tema, uma contextualização aqui do tema. Conseguiu? Boa Ótimo. noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem. É um prazer gigantesco. Sempre que se eu sou convidada pela Guta, eu sempre venho, porque o painel é sempre bom, a discussão é sempre boa e é sempre muito tempestivo, né? Acho que a gente tá falando muito de IA já tem algum tempo. A gente tenta se preparar para IA, mas hoje acho que a gente está vendo os casos reais chegando, né? Desde clipes já sendo produzidos por IA, que aí já entra violando todos os direitos, né? De imagem, de voz, de composição, da própria gravação. E a ideia desse painel foi a gente conseguir, a partir do Sina de Ofélia, que teve uma repercussão muito grande, a gente começar a debater quais são as consequências disso no mundo prático, o que a gente pode fazer para se antecipar e entender um pouquinho mais as ferramentas tecnológicas, né? Felipe está aí, Deezer está aí para mostrar os números que certamente vão seguir assustando a gente e tendem a crescer, para a gente conseguir, como comunidade, começar a ter algum consenso em torno do tema e, pelo menos, né, a gente conseguir direcionar os nossos debates para um entendimento comum que vai acrescentar quando chegar a legislação, quando chegar na hora de a gente discutir essas soluções. Né? Eu acho que é por aí. Perfeito, Letícia, obrigada. E antes que eu esqueça, vocês podem, ao final, fazer suas perguntas, então eu vou pedir para anotarem. Então, quando a gente abrir para as perguntas, eu vou pedir para vocês levantarem a mão e aí a gente abre o microfone para que vocês possam fazer as perguntas. Felipe, você, por favor. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite, Guta. É sempre uma honra. E estar do lado desses monstros aí. Tipo, sigo Letícia e Pedro faz tempo, e você também, óbvio. Eu sou produtor musical há 30 e tantos anos e sempre fiquei ligado em tecnologias. O meu interesse de IA, eu estudo IA em música desde 2011. As pessoas falam, como assim, meu? O ChatGPT sai em 2022, as pessoas acham que as coisas aparecem do nada, né? Música de IA, entre aspas, existe
feita em computador existe pelo menos desde a década de 50. É, esse, alguns tipos de tecnologia de IA generativa musical já existem desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, muito semelhantes a tecnologias que a gente tem hoje. Então, eu me interessei por IA porque eu fazia trilha sonora para publicidade, eu fiz isso durante muito tempo na minha vida. E, e o mais curioso é que eu me interessei não pela criatividade, mas pela repetição. Tipo, eu estava sempre repetindo um padrão. Eu estava sempre basicamente copiando a música da Amélie Poulain toda semana, manja, essas coisas. Falei, não é possível que não dá para afiar isso aqui num software. E é isso que a IA é muito boa, ela é muito boa em reproduzir padrão, né? A gente pode discutir depois mais isso. É, eu trabalho com IA todo dia, eu mexo em muitas ferramentas, estou sempre fuçando. O meu fluxo de trabalho não comporta IA generativa. Eu tentei até, eu comecei a brincar com as coisas, para mim não mudou nada. Acho que eu entendo alguns usos e alguns eu não consigo ver muito com bons olhos. Então eu não demonizo a tecnologia, mas acho que a gente precisa ser bem mais cético sobre ela, né? Acho que a primeira coisa, eu estava vendo uma matéria sobre a cena de Ofélia, e aí tá uma coisa jornalística que eu acho que é um erro tão grande. Fala assim, a IA fez uma versão da cena da música. Como assim, mano? Apareceu um computador mágico? Não, uma pessoa usou ferramentas diferentes, porque para fazer esse cover não é dar um prompt. É um trampo de quem manja aí. E a gente pode entrar nisso, como fazer um cover desse. Então essa pessoa foi lá, fez uma produção e a IA, como se fosse uma entidade, sabe? Então acho que hoje vai ser um papo muito divertido sobre essas percepções muito esquisitas que a galera tá tendo sobre essa tecnologia. Agora, Felipe, você tem usado até, porque eu tenho ouvido assim que alguns produtores estão usando a IA para fazer pré-produção, otimizar custo, estúdio. Você tem usado assim no seu dia a dia a ferramenta como uma coisa produtiva? Eu usei um pouco, confesso que é muito fascinante. Tem umas coisas que você fala, caramba, como é que isso aqui consegue fazer isso tão rápido? Acho que é legal a gente primeiro separar IA generativa de IA preditiva ou analítica, né? Porque a gente hoje em dia coloca tudo sob o mesmo guarda-chuva, não? O IA. IA preditiva ou analítica são ferramentas que são extremamente úteis e elas não são tão novas. Por exemplo, detecção de tom, detecção de acorde, separação de stems, né? Você tem uma música mixada em estéreo, jogar numa IA e ela separar para você canais. Você não está gerando nada novo com isso. Você está simplesmente criando novas formas de lidar com questões e com problemas, mesmo, com dores que a gente já tinha, assim, a gente como produtor. A IA generativa, na sua estrutura de construção, é um sistema de previsão de padrão. Então, para mim, é difícil incorporar um sistema de IA generativa na música que, teoricamente, cada um tem que se expressar de uma forma, né? O meu jeito de ver música é uma e de cada um aqui nessa sala vai ser outra. E se a gente usar a mesma ferramenta de detecção de padrão, a gente tende a homogeneizar. Agora, quando você já sabe trabalhar com alguma coisa, tipo, se você já escreve, né? Você vai usar o chat GPT, você vai dar um nó nele. Porque você já escreve, você trabalha com isso há 20, 30 anos, você vai notar as falhas. Mas se você não escreve, se você não tem essa musculatura, você vai ficar muito fascinado. Acho que é a mesma coisa com IA generativa de música. Então eu vejo pessoas que já são experientes, principalmente que trabalham com música funcional, né, com trilha sonora, com jingles e coisas assim, usando para realmente conseguir prototipar ideias muito rápido. Vou citar um exemplo do meu fluxo de trabalho. Eu estava fazendo um beat para um artista de rap e ele queria uma sonoridade meio Clube da Esquina. E aí, ao invés de eu samplear algum disco, eu falei, peraí, deixa eu criar uma coisa aqui. Eu criei uma levada minha, toquei. Aí eu joguei numa IA dessas e pedi para criar alguma coisa sobre. E criou umas flautas muito malucas, assim, que eu nunca teria pensado. Então, nesse ponto de vista, você pode classificar como um copiloto? Pode. Mas eu tenho o discernimento de saber o que eu quero ou não. E aí eu peguei essas flautas, eu escrevi e mandei para uma pessoa tocar. Então, e isso é uma questão também que acho que a qualidade sonora ainda não chegou lá. Por mais que as pessoas ainda falem, é uma coisa. Hoje em dia, 90 e tantos por cento das pessoas não conseguem distinguir o que é feito por IA e o que é feito por gente, né? Principalmente em música pop. O som ainda não está lá mesmo. Assim, eu trabalho com isso e para mim não bate. Então, eu tenho visto bastante gente, eu não vou citar nomes, produtores, principalmente de música pop, usando para criar iterações de ideias, sempre com algum input humano. Mas o que está, na verdade, endêmico, e acho que o Pedro vai poder falar sobre isso, é
fraude, que é o seguinte, é o mínimo esforço. É você entrar numa IA dessas, dar um prompt, 2 linhas de prompt, nem é prompt engineer, manja, é tipo música pop sobre superação com a voz de uma menina, não pode botar Luísa Sonza, mas com a voz de uma cantora brasileira pop jovem de 20 e poucos anos. E é a música que toca no, sei lá, vocês fazem compra no Sam's Club ou lá no Carrefour, tá tocando isso. Umas músicas genéricas que não quer dizer nada. E que você fala, que cacete, por que eu tô ouvindo isso aqui agora, né? Então, acho que eu vou parar de falar também, senão se a boca de sacola aqui, se começa, não. Né, imagina, imagina, maravilhoso. Isso me dá assim mais inspiração para fazer mais perguntas ainda para você. Mas eu vou passar agora para o Pedro. Quero que o Pedro conte, como eu havia falado, né, um pouco sobre como é que está o seu trabalho e o da Deezer, né, com tudo isso que está acontecendo, com essa avalanche de músicas. Se você tiver números para falar, números mais atualizados, vou passar a palavra para você. Obrigado, Guta. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês, pela presença ilustre de Felipe. Felipe, eu não te chamo de Felipe, né? Vação e Letícia, que vai brilhantar isso aqui. Eu sou diretor de música e operações na Deezer para o território das Américas, então América Latina, incluindo o Brasil. Afinal, somos parte da América Latina, né? Mais do que nunca com esse sentimento de latino-americanos e também para Estados Unidos e Canadá. É, Enfim, eu acho que eu fiquei escutando o Vação falar e me segurei aqui para não abrir o microfone, porque tem tantas coisas que a gente vai acabar trocando aqui durante o painel que acho que vão ser bem interessantes. A gente na Deezer tem acompanhado de perto essa avalanche de conteúdo de IA generativa já tem mais de um ano. E a gente desenvolveu, então, internamente uma ferramenta nossa, que a gente começou a licenciar agora, acho que deve ter no máximo uma semana ou duas, a gente abriu para o mercado, então. Qualquer entidade, outras plataformas de streaming que quiserem licenciar essa tecnologia para utilizar, né, no seu supply chain, no seu catálogo, podem fazer isso tranquilamente. Então, foi desenvolvido internamente pelo nosso chefe de inovação, que é, curiosamente, o empregado número 2 da Deezer, então está com a gente aí há quase 17 anos. E aí, enfim, ele teve muito cuidado em desenvolver isso, porque de fato esses sistemas eles vão se alterando ao longo do tempo, né? Os subprodutos que são gerados a partir deles geram fingerprints diferentes. Então, à medida que essa tecnologia evolui, a gente precisa evoluir também a ferramenta de detecção. E o muito interessante disso foi que, assim, pelo extremo cuidado que ele teve, ele não quis lançar até o momento que isso tivesse realmente uma eficácia comprovada de pelo menos 99,8%. Estatisticamente falando, ele estava correto e a gente lançou então essa tecnologia em janeiro do ano passado para medir qual era o percentual de faixas geradas por inteligência artificial generativa que estavam sendo distribuídas na plataforma todos os dias. O número que a Guta passou para vocês de 120 mil faixas, de fato é verídico, ele já cresceu, ele já passou de 150 mil faixas por dia, e nessa primeira medição que a gente fez, em janeiro de 25, a gente estava por volta de 10% desse fluxo diário de faixas já era de IA generativa. A última medição que a gente fez algumas, né? Mas eu falava a última medição para dar um choque em vocês, para vocês falarem, uau, não acredito. A gente fez uma outra agora em janeiro, antes de abrir o licenciamento da ferramenta, e a gente já está em 39% do fluxo diário, né? Da entrega diária de faixas, já em faixas produzidas por IA generativa. Isso está, em números absolutos, um pouco acima de 60 mil faixas por dia. Desde que a gente colocou esse produto, não, essa ferramenta em prática na plataforma, a gente já detectou mais de 13,4 milhões de faixas geradas por IA generativa. E quando a gente fala nesse número especificamente, a gente está falando de faixas que foram 100% geradas por IA. Então, se o Vação, se qualquer outro produtor usa ferramentas de IA, né, que já estão aí há muito mais tempo, e o Vação vai poder falar com isso muito mais propriedade do que eu, isso não vai bater na ferramenta. Tem a possibilidade de haver erros na detecção? Tem, não aconteceu até agora, e caso isso aconteça, a gente vai naturalmente remover essa etiqueta que a gente coloca, né? Então, para puxar um pouco para esse assunto, eu não sei se estou me adiantando aqui, Guta, mas me corta a hora que você quiser. Tem basicamente algumas coisas que a gente faz quando a gente detecta uma faixa. Então, a primeira delas é o sistema detecta e aí ele manda uma informação para o produto. A gente não barra essas faixas de entrada. Mas qualquer pessoa que entrar na Deezer hoje, vocês vão ver, vamos usar aqui o caso do Velvet Sundown, por exemplo, né? Que ganhou a sua relevância aí na mídia. Se vocês forem no álbum do Velvet Sundown, que inclusive nem está na plataforma mais agora, rolou um takedown, alguma coisa aconteceu, vai haver uma etiqueta lá na página do produto dizendo este conteúdo pode ter sido gerado por inteligência artificial. Então, primeiro de tudo é para a gente informar os nossos usuários para que as pessoas saibam que aquele produto é feito por IA. Primeiro ponto. Segundo ponto para evitar a manipulação de streams, e aí é um outro tópico que o Vação também tocou, e que a gente pode falar extensivamente aqui por horas e horas e horas, e também para dar o direito de escolha dos nossos usuários, nenhuma das faixas que são detectadas pelo nosso sistema entram para recomendação algorítmica. Então a gente rodou uma pesquisa para saber
no final do ano passado, uma pesquisa que rodou em 10 países, incluindo o Brasil, para entender qual era a percepção, né, dos usuários, das pessoas que não trabalham na indústria, como nós aqui, ou os interessados que trabalham na indústria, sobre as faixas geradas por IA. E aí a gente fez um teste muito legal e muito básico. Assim, a gente juntou essas pessoas numa sala e colocou 3 músicas para elas ouvirem. Uma dessas músicas era uma música feita 100% por IA generativa. E aí a gente, depois de tocar as músicas, perguntou, bom, qual dessas faixas aqui foi gerada por inteligência artificial? 97% das pessoas erraram, naturalmente, porque é muito difícil. E aí a gente foi fazendo perguntas em cima disso, né? Claro que existem diferenças regionais por conta da cultura, do histórico, de formação dos países, socioeconômico, enfim. Mas na média, o que que a gente teve aqui? A gente teve que 80% dessas pessoas que participaram do estudo concordaram que a música 100% gerada por IA deve ser claramente identificada dentro da plataforma, né? Que eles gostariam de ter isso, eles acham que é necessário ter isso. E 73% gostariam de saber se um serviço de streaming de música está recomendando música 100% feita por IA para os seus usuários. Então, voltando nesse tópico do sistema de recomendação, o que acontece? Boa parte da escuta que acontece em plataformas de streaming hoje é uma escuta passiva. Então, eu estou aqui indo para academia, eu estou no meu caminho para o trabalho, eu estou fazendo qualquer coisa, meu celular está aqui, tocando uma música. A hora que acaba a minha playlist ou o álbum que eu estou ouvindo ou qualquer coisa do tipo, ele vai começar o que a gente chama de autoplay. Então, ele vai recomendar coisas que têm a ver com o que você está escutando para te manter ali satisfeito dentro da experiência de ouvir música. Se eu não estou olhando para o meu celular e o sistema me recomenda uma música feita por IA, eu jamais vou saber. Então, por isso, né, para ter transparência com os nossos usuários e também para priorizar o conteúdo que é feito por seres humanos e protegido por copyright em todos os sentidos, a gente não coloca nenhum tipo de recomendação para esses conteúdos. Se o nosso usuário quer escutar, vou usar o exemplo do Web Nacional de novo, né? Se quer escutar Web Nacional ou qualquer outro artista, qualquer outra faixa feita por IA generativa, ele tem o direito de fazer isso, pode ir lá na página, escutar e tá tudo certo. Mas a gente não recomenda. E por último, a gente também tem uma política de não colocar nenhuma faixa 100% gerada por IA no nosso pool de playlists editoriais, de canais, enfim, sazonais que a gente faz, verão, carnaval, cultura queer, etc. É, então, em nenhuma playlist feita por nós, né, que são feitas por seres humanos nos territórios que a gente atua, vocês vão encontrar qualquer faixa gerada por IA. Então, tem essas 3 coisinhas que a gente tem feito. Óbvio que é uma discussão super extensa, a gente está conversando com todos os envolvidos na indústria da música, a gente já enfim, teve conversas muito aqui no Brasil, na França, em alguns outros países, com entidades, né, tanto de direito autoral, sociedades de coleta. A gente tem falado muito com o ECAD aqui no Brasil, temos falado com a Abrams, temos falado com o PC, temos falado com os right holders no geral, né, todas as gravadoras, distribuidoras, porque no final das contas, nós até agora somos a única plataforma que tem essas informações e que tem divulgado essas informações também. Não existe um consenso entre as plataformas de streaming ainda, mas a gente mantém a nossa prioridade, que é defender os direitos dos artistas e realmente proteger o conteúdo que é feito por seres humanos, né? Enquanto toda essa história de inteligência artificial generativa se desenrola em outras esferas, a gente, do nosso lado, tem a nossa responsabilidade, que é ter transparência com os nossos usuários, ter transparência com o mercado e também proteger o conteúdo que vem com copyright pra gente, né? Acho que, Guta, se me resumidamente, permite é isso. fazer uma pergunta para o Pedro, só que eu acho que vai acrescentar aqui até a nossa discussão futura. O pagamento vai para quem? Para quem fez o upload, mesmo sabendo que é uma busca de IA e talvez sem ter o crédito e tudo, vai para a conta corrente de quem cadastrou ali, certo? Exatamente, exatamente. Da mesma maneira que um artista distribui por uma distribuidora self-service, né? Uma distribuidora que ele pode fazer tudo sozinho, ou por uma gravadora, o pagamento acontece da mesma maneira. Agora, um contraponto interessante, Letícia, para te trazer aqui, já que você provocou essa, que eu acho muito boa. Nossa, meu relógio está bipando aqui, desculpa, gente. A gente tem medido, ao mesmo tempo, que é um tópico que o Vassão trouxe, que é a fraude, né? Então, a gente tem sistemas antifraude já desde mais de uma década para coibir determinadas iniciativas na plataforma. Quando a gente olha para essa quantidade de músicas, né? Vamos falar desses 13,4 milhões de faixas que estão na plataforma hoje, que a gente já detectou, e a gente olha para os streams que são feitos nesse conteúdo, hoje em dia a gente identifica que aproximadamente 85% dos streams que são feitos em conteúdo de IA generativa são fraudulentos. Então são aquelas fazendas de bots que vão, né, que as pessoas colocam para tentar tirar um proveito econômico disso. Toda vez que a gente detecta essa tentativa de fraude nos streams, automaticamente a gente está desmonetizando todos os streams feitos naquele conteúdo. Então, hoje, se a gente for fazer o cálculo do quanto esse pool de músicas geradas por IA 100% representa no payout de streams, ou seja, no quanto a gente paga para a indústria, quanto elas valeriam em streams, isso está entre 1% e 3%. Então, ainda muito pouco, apesar da quantidade avassaladora de faixas que estão entrando aí. Acho que a gente poderia passar horas também discutindo
toda a questão socioeconômica da América Latina, toda a cultura de escassez que a gente vive, mais de 3 séculos de colonização e todo o efeito que isso causa na gente enquanto país, na nossa formação, as instabilidades políticas, econômicas, etc. Porque as pessoas a gente começou a entender então que existe um movimento nesse sentido, que foi muito que o Vação trouxe, que muita gente está usando desses softwares de IA generativa para fazer dinheiro, de maneira naturalmente incorreta, né, e improcedente e ilegal com o que a gente acredita. Mas que ao mesmo tempo é o que tem motivado muito disso acontecer. Se vocês forem no YouTube hoje e procurarem, vocês vão ver várias pessoas ensinando como fiz dinheiro nas plataformas de streaming, fazendo música no Suno, colocando aqui. Óbvio que, pelo menos assim, até hoje eu não vi nenhum vídeo em que se ensinava a como manipular os streams, mas naturalmente isso acontece no pano de fundo, né? Isso acontece nos grupos que eles criam. Eu entrei em um. Como assim? O Explica aí. infiltrado, o infiltrado. Eles, Eles, eles eu explicam vou te ensinar para como, fraudar. vou te ensinar como é que você faz a barata. Mano, e aí tem uns malucos vendendo curso disso. Você vai no Suno, ou qualquer um desses, e aí gera músicas geralmente que são menos detectáveis, do tipo smooth jazz, coisa tipo Enya, são coisas que tocariam sem ninguém estar prestando atenção, né? Vai tocar na aula de yoga. E aí você cria um monte de música, um monte, tipo 100 músicas por dia, sobe essas 100 músicas, e eles vão até aí, no curso. Mas no grupo, entra no grupo agora de Telegram pra gente falar. No grupo eles falam como é que você faz, como é que você acha uma boa play farm, de onde que tem que ser os plays para ter mais grana, né? Porque não é qualquer play que dá grana. Mano, o bagulho é estruturado, mafioso e criminoso, assim. É quase uma deep web, né? Para mim isso já é deep web, né? Aqui, vamos passar a palavra aqui para a nossa Letícia Provedel, nossa advogada maravilhosa. Quero que ela fale um pouquinho, né? Essa questão que todo mundo pergunta: quem é autor, protege ou não protege? As obras originais se mantêm protegidas quando são utilizadas pelas músicas de IA generativa? As músicas novas criadas pela IA generativa são protegidas? Conta para a gente um pouco sobre isso. Se apresenta um pouco antes, por favor. Vamos lá, sou Letícia Provedel, advogada da área há muito tempo e me dedico, tenho livro escrito e obra coletiva também sobre inteligência artificial e já participo de boa parte das ações judiciais que estão disputando inteligência artificial, nenhuma ainda que dispute contra uma plataforma de inteligência artificial, mas já tem gente processando o ECAD para dizer, olha, eu estou aqui, tenho 200 academias, estou fazendo música por inteligência artificial, quero que o juiz declare que eu não preciso pagar direito autoral porque eu estou fazendo da máquina. E são ações difíceis porque, né, a gente não tem precedente suficiente, enfim. Mas o que a gente sabe até agora, tá? Quem que é o autor nesse caso e quem é que tem o direito, né? Que é a primeira discussão que a gente faz. E essa discussão está sendo levada não no Brasil, mas no mundo inteiro pelas comunidades jurídicas e todo mundo tentando um consenso, que não é só música, né? Você tem hoje a inteligência artificial ela consegue gerar tecnologia também, né? Então você tem patentes que vêm de inteligência artificial que a máquina faz sozinha, desenvolve software, desenvolve novas soluções. O que já tem precedente lá fora, que começando pelos Estados Unidos, é que que a máquina sozinha ela não pode ser titular de direitos, ela não pode monetizar, receber royalties. Ela tem que ter uma interferência humana para conseguir ter uma titularidade de um direito. Aí isso casa muito com a lei brasileira, porque a lei brasileira vai dizer que o autor é a pessoa física criadora, né? Então, de acordo com a lei brasileira, na verdade, não é nem empresa, tá? Porque, claro, que você tem lá, a máquina vai ter uma dona, vai ter um CNPJ ali, mas você tem sempre que ter um autor, pessoa física ali. E aí, já entrando um pouquinho no comentário do Vação, você tem um outro quesito, né, para você ter proteção, que é a criatividade e originalidade, né? Você aperta 3 botões ou coloca um prompt por si é um esforço criativo? Né? Muitas vezes não é. Então, aí já vem a delicadeza, porque quando você ouve uma música, você não consegue saber o quanto de contribuição humana ela teve, e se teve contribuição humana, e se essa contribuição humana foi suficiente para caracterizar uma obra musical. Então, daí, né, e acho que o Pedro Deezer e quem está comercializando música, não tem como fazer esse filtro. Né? Então, a chance de errar aí, a gente sabe que a gente está canalizando 30%, 40% de todo o volume do streaming financeiro para um buraco que a gente não sabe se é legal ou se não é, e a gente também não quer vulnerar os esforços legais. Né? Agora, do outro lado, você também tem crítica, porque, por exemplo, e aí considerando esse esforço, né, qual que é o nível de esforço necessário para você ter uma obra autoral. Quando lançou a máquina fotográfica, teve exatamente essa mesma discussão, porque você tinha lá os pintores que passavam horas e dias fazendo telas e retratos e tudo, e autorretratos, e de repente vem uma máquina que você clique, e você tem a fotografia pronta. Então, olha, qual que é o esforço de você apertar um botão? Né? E aí se desenvolveu toda uma tese de que, sim, não, atrás disso você tem o olhar do artista e tudo, mas isso demorou
quase décadas, né, ou quase um século para poder se firmar e poder ter a fotografia reconhecida como uma obra, né? Então você pode ver que acho que vai ter um chão pela frente aí de entendimento, né? E acho que a própria ferramenta tecnológica vai ter que dar umas soluções no sentido da clareza aí que Pedro falou, né? Da transparência. Acho que qualquer coisa que suba tem que ter um nível de transparência muito maior, tem que ter um disclosure de informação muito maior, né? De onde vieram, quais foram os prompts usados, né? Acho que não tem nada que impeça hoje, por exemplo, uma plataforma de pedir mais informações sobre aquilo, né? Porque eu acho que é a informação que vai definir o tipo de proteção e quem tem direito, né? É essa pergunta até que eu ia fazer para o Pedro, sabe? Se existe alguma necessidade de quando o selo, enfim, o artista, né, no do it yourself, nessas plataformas de autosserviço, se existe uma obrigatoriedade dele no metadado informar em um dos campos que ele usou ali, né? É o autodeclaratório, obviamente a gente vai ter que acreditar na ética da pessoa, como tem hoje no sistema do ECAD, onde quando a pessoa cadastra uma nova obra, ela coloca ali se ela usou IA ou não e o percentual de uso daquela ferramenta. Então, existe hoje essa obrigatoriedade, Pedro? Quais são as ferramentas, assim, quais são os procedimentos, né, que estão sendo utilizados? Perfeito, gente. Da nossa parte, a gente tem focado bastante na ferramenta de detecção. Não existe uma obrigatoriedade de autodeclaração, até porque a gente está estudando como fazer isso ainda com os providers, né? Então, existe uma discussão acontecendo todos os dias com todos eles para entender como a gente vai lidar com isso a partir de agora. Como a nossa precisão de detecção é de 99,8, a gente está bem seguro com os resultados que a gente tem até agora. Acho que outras plataformas já colocaram até em algum momento essa autodeclaração, mas tem um sistema de detecção por trás. Então, acho que dependendo da região em que a gente entre, o tipo de autodeclaração vai variar bastante, né? Então, para o nosso caso, a gente tem focado bastante nisso, e por enquanto, essa é a ferramenta que a gente tem colocado em prática mesmo. Perfeito. Agora, eu acho que o Felipe pode me ajudar a entender essa parte, né, Felipe? Por exemplo, você tem, como o Pedro já mencionou, o Velvet Sundown, né? Essa banda que explodiu, de repente, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar e foi uma explosão. E, assim, eu mesma falei, isso é música de bot para bot, né? Agora, eu fico imaginando como as plataformas, geralmente as plataformas, quando o artista tem uma discrepância, né, grande na audiência, o que que ele faz? Ele derruba a música. Por quê? Porque ele entende que existe uma fraude ali. E como é que isso não é feito no caso da música? Eu fico intrigada com isso. Eu falei, por que que funciona por humano? Porque às vezes é até uma ação do artista, não que seja 100%, mas algumas vezes até a ação do artista, porque ele impulsionou mais uma música, fez uma campanha diferente, botou uma música na novela, e mesmo assim ele entra na suspeita lá de que ele fraudou o sistema, que ele teve um pico num single tal que ele lançou, acaba perdendo o perfil. Eu fico pensando, por que que isso acontece com um artista humano e não com um artista que ninguém nunca tinha ouvido falar e de repente tem um boom dentro da plataforma e que está fazendo música para computador, né? Alguém consegue me explicar, comentar sobre isso? Bom, vamos meter o pau na concorrência do Pedro. Vamos lá. Ixi, Olha, especulação, né? Tipo assim, não tem como. Eu não tenho essa informação. Eu acompanho os artistas, com muitas aspas, de A, metodicamente. Eu tenho uma pastinha, eu entro a cada 30 dias nos perfis e tiro foto para ver quantos números tem. Velvet Sundown, em julho, teve o pico de 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Hoje está em, acho que 130 mil. Que artista que você conhece que chegou, sei lá, pega o JP, que passou para, depois que lançou Dominguinho, quebrou para acima de um milhão. Que artista ativo que tá tocando, que as pessoas ouvem, que curtem, baixa em 6 meses de 1,5 milhão para 150 mil. Qual que é a lógica disso? A única que eu consigo especular é bot. Os caras estavam pagando, robô. Juntou-se a isso a um bafafá de mídia, todo mundo foi ouvir para ver o que era, né? Junta um pouco essa bola de neve. Que porra é essa? Deixa eu ouvir. Ah, tá, os caras de A. E aí pararam de pagar o robô, porque era meio que um. Eu tenho uma suspeita que é tipo, o Noam Chomsky usa o termo consenso fabricado, né? É uma vontade de criar uma narrativa, de que vamos ter artistas de A que vão bombar. Eu não estou dizendo que não vamos ter, mas até agora tudo que eu vi me parece fabricado. Então a minha hipótese é essa, não posso afirmar. Todos os artistas que eu tenho acompanhado, e quando eu falo artistas eu vou trocar para todos os personagens de A que eu tenho acompanhado, estão em declínio, eles têm uma curva de ascensão e depois caem. Tem alguns que estão ainda nessa curva, mas só o tempo dirá, né? Então daqui a uns 6 meses a gente volta para falar disso. Eu queria só, junto disso, pegar um gancho no que a Letícia falou sobre autoria, que é muito curioso isso. No ponto de vista menos esforço de prompt, eu tenho um paralelo com o mundo da música de trilha sonora e com música pop mesmo. Tanto em música pop quanto no cinema, você tem uma pessoa que passa o briefing,
Na gravadora tem o IR, principalmente, tipo assim, gravadora de tipo K-pop. Eu já fiz umas coisas com eles. É umas paradas muito precisas, assim. Olha, a gente precisa de uma música com essa vibe, esse som, essa harmonia. Mandam umas ref pra você ouvir e você compõe e aí manda. Essa pessoa que me passou esse briefing, ela não entra como coautora da música que eu fiz. Ela me falou, ó, faz isso. Em cinema é mais gritante isso. Tem uma figura chamada Music Supervisor, que é a pessoa que chega pro John Williams e fala, John Williams, sabe, filme aqui, mano, a trilha tem que ser épica, fodida, tem que ser não sei assim, assim, assim. E quem compõe é o John Williams. A pessoa que passou esse briefing não entra como coautora. Eu nunca vi isso acontecer no mundo. E aí você vai lá, entra numa IA generativa, digita, faz uma música super animada pra mim. E você que é o autor? Peraí, não tô entendendo. Como assim? Claro que no momento que você assinou a EULA, né, o End User License Agreement, que é basicamente aquele contrato que a gente nunca lê e corre e fala ok, né? Quem aqui leu aquilo lá? Não sei, Letícia, você é a única pessoa que deve ler os bagulhos, né? Não, não, porque eles atualizam, toda semana eles colocam uma novidade ali, se você acompanhar, fica maluco. E aí você, no caso do Suno especificamente, você é autor, segundo eles. No Uhum, EULA, no sim. EULA tá lá. Agora, moralmente falando, eu não acho que seja, entendeu? Mas, aí você entra com uma letra tua. Aí estamos falando de outra coisa. Ah, você entra com uma voz que você cantou, biriri, bororó. Aí, ok, a gente começa a ter uma coisa mais cinzenta, não é mais preto no branco. Mas o prompt para som, para mim, é uma coisa que eu não consigo considerar isso como autoria. E tudo muito homogeneizado, né, Felipe? A gente tem uma. Você acha que a gente corre risco de ter aí um empobrecimento cultural, até com essa avalanche de músicas por IA, onde todo mundo pode subir a música nessas plataformas, né, do it yourself? Você não acha que a gente vai ter aí um empobrecimento? Parafraseando o Pedro, também a gente pode começar a falar sobre colonialismo cultural e sobre é, um projeto de emburrecimento mundial que acontece há 70 anos. Se a gente for olhar, existem estudos objetivos de que a cultura como um todo está se homogeneizando faz tempo, né, no fundo. Eu fiz um levantamento específico sobre os 4 acordes do Apocalipse. Tem um vídeo que eu chamo esses, que é aqueles acordes que todo mundo usa em todas as músicas de todas as épocas. Tem um vídeo muito foda, antigão, no YouTube, que os caras tocam todas as músicas que usam esses acordes. Quem toca aqui seria Dó, Sol, Lá menor e Fá, ou qualquer variação disso. É, e, por exemplo, Beatles tem uma música que usa esses acordes. Police tem uma música que usa esses acordes, de todas as músicas deles. No top 10 dos últimos 40 anos, até a virada de 2009, 10 para 2011, eram tipo 10% de músicas que usavam esses acordes. De 2010 para cá, chegou a 80%. Então, assim, uma repetição de padrão perpetuada pela própria indústria, pelas próprias pessoas que estão trabalhando, que estão. Então, assim, eu não vou demonizar a IA como a grande homogeneizadora, porque a gente já está se deixando homogeneizar faz tempo. Mas ela vem como uma grande catalisadora disso, sem dúvida, assim. Mas olha que doido. Eu sempre uso esse exemplo. Happy do Pharrell foi a música mais ouvida de. Quando que foi, gente? 2016? Eu não me lembro. Mas, enfim, foi a música mais ouvida. E é uma música que usa uma harmonia completamente fora dessa lógica. É meio modal, modula, são vários. São mais acordes do que 4, e não é esse loop. Então a gente pode analisar essa homogeneização da música de várias formas. Um outro aspecto disso é o fato de a gente começar a usar computadores para compor, a gente acaba ficando preso nos loops que a gente mesmo cria. Então, olha pro Elton John e o Bernie Taupin, né? O Bernie fazia letra, poemas X, e às vezes o Elton John precisava de mais 4 tempos ou mais 2 tempos para fechar aquela frase. Então não é uma música fechada em grupos de 4 compassos, 8 múltiplos de 8, entendeu? E a gente hoje em dia não, a gente abre um Ableton, coloca lá tunte, 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 e vira, taca, taca, tunte. Então todo mundo tá sempre usando a mesma métrica. Então, eu acho que corre-se o risco dessa homogeneização ser muito acelerada exponencialmente, assim, mesmo. Mas aí eu não vou deixar só na conta da IA, entendeu? Acho que a gente, como indústria, a gente aceitou isso e... Por quê? O que dá mais dinheiro? É isso? Eba, vamos lá, né? Aí eu vou além da indústria, né? Eu acho que é uma questão mesmo global, cultural, né? Eu acho que esse empobrecimento ele vai ser, né? Não vai ser só Brasil. Pode ser que aqui seja maior, né, o impacto, até porque lá fora eu acho que as pessoas têm. Temos inclusive o Bandcamp, vamos falar sobre isso, né? As plataformas que estão banindo as músicas feitas por IA.
Não sei se vocês acham ou concordam que talvez a gente tenha um movimento aí de plataformas que só tenham música feita por humanos. Vocês acreditam que isso seja possível? Como um grande diferencial? Maravilhoso, né? A valorização do que é humano, assim como está acontecendo hoje na publicidade, né, de utilização de modelos humanos, né, para também não haver essa homogeneização e barateamento das campanhas publicitárias, né, então está se utilizando modelos feitos por IA, campanhas feitas por IA e músicas feitas por IA nesse contexto, né? Então eu acredito que a gente vai valorizar cada vez mais o humano entre nós, né? O humano é demasiado, demasiadamente humano, como diria o filósofo. E Eu, aí, eu, Letícia, eu acho que é, a própria atitude da Deezer, nesse caso, acaba sendo um pouco isso, entendeu? Não está excluindo, mas o fato de dizer já, de certa forma. Porque para quem ouve não faz tanta diferença, pode ser, mas eu acho interessante uma atitude, né? A gente não, como a gente não tem uma lei, quem falou que a lei vai atrás da tecnologia foi você, né, Pedro? Foi o seu Roberto de Mello, o presidente da Abramos, fala que a tecnologia vem Desculpa, que a legislação vem a reboque da tecnologia. Então, enquanto não temos uma lei, a gente cria as nossas regras que a gente acha eticamente plausíveis com que a gente, com as nossas crenças, né? porque no Exato. final o nosso mercado acaba se autorregulando de alguma forma, né? Por isso que eu queria trazer a Letícia Provedel para falar sobre isso. Primeiro, a nossa legislação vigente, ela dá conta de tudo que está acontecendo, tanto para uso de voz, uso de imagem, né? Desses conteúdos feitos por IA, utilização de música de terceiros, obras originais. Como é que fica essa parte de legislação existente no Brasil? É, e não, aí não excluindo, obviamente, a necessidade de uma nova legislação que regule, de fato, né, as plataformas de IA, mas o que nós temos hoje de legislação, ela dá conta de muito dos usos que estão acontecendo hoje. Vamos lá, vou dar minha opinião pessoal, porque eu sei que tem muito esforço, inclusive de parte de artista, para passar projeto de lei e se antecipar um pouco, né, nesse caso, se tentar regulamentar. Agora, já concordando com o Pedro e com o Roberto, é claro que a lei tem que vir depois da tecnologia. Agora, a tecnologia já está aí, né, mas eu vou um pouco além, dizendo que a lei ela tem que regular, geralmente ela vem para regular um comportamento humano, ela vem para regular o mercado. Se o mercado ainda não se estabeleceu, qualquer lei é muito precipitada, é muito difícil regulamentar isso agora. E a gente viu aí no Marco Civil, né? O Marco Civil estava entrando no streaming, todo mundo falava de o digital, tinha que botar o direito autoral dentro do Marco Civil, e o relator do Marco Civil falou: olha, eu puxei no final na palestra, falei, por que o autoral não entrou? Né? Perderam a oportunidade de colocar o autoral aqui. Ele falou: se a gente quisesse botar o autoral, não ia passar. Então, para começar, já tem a discussão tão grande legislativa, um lobby tão grande ali, que já é difícil a gente ter esses projetos, já tem que ter um esforço muito grande para você passar um PL agora que regulamente o autoral, que são muitos interesses envolvidos, ninguém sabe exatamente o que quer, né? Agora, se você for olhar para trás, a gente não precisou de lei do streaming, a gente já está ali, né, o mercado já está assentado usando as leis existentes. As nossas leis, gente, elas vêm lá da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, lá de 1885. Então, elas já existem há 150 anos e elas já serviram muito bem, elas são genéricas o suficiente, na minha opinião, para regulamentar todas as tecnologias que vieram, desde fotografia até o streaming, enfim. A tecnologia vai avançando, mas o princípio ele fica. Então, se a gente conseguir se adaptar a esses princípios que são fortíssimos e já estão, né, quando você tem uma convenção internacional, você tem todos os países seguindo um standard mínimo. Né? Então, você já tem o mundo inteiro alinhado dentro daquela proteção. É mais fácil e instrumental usar o que tem hoje do que ficar tentando projetos de lei, porque pode aí desregular o mercado. Porque o que o mercado vai fazer? Ele vai se montar na brecha da lei. Se você tem uma lei precipitada, você dá oportunidade para o vigarista de contornar a lei na hora de montar o seu negócio. Então, eu esperaria, acho que está mais que o suficiente. Tá? A gente tem nossa lei de direitos autorais, ainda considerando que a gente é um país que veio do direito civil, a gente tem o direito moral junto, né? Então, tem Constituição Federal aí, porque a gente tem direito de imagem e personalidade, né, que na Constituição Federal, que é imutável, ali, cláusula 5, o artigo 5º da Constituição Federal é o único que você não pode mexer, nem por emenda. Então, já está ali proteção do direito da imagem, o direito da voz, que são os direitos da personalidade, e você tem todo o autoral numa lei super forte que está aí há décadas e precisou de pouco ajuste. Né? Por mim, eu ficaria assim, para não dar oportunidade para a turma se montar em cima da brecha. Ô, Letícia, e Perfeito. até para fazer uma pergunta, um comentário em cima disso, né? A gente viu, achei brilhante o que você disse agora, e pensando muito no que a gente fez enquanto plataforma. Agora a gente tem majors fazendo já acordos, né? Entrando em consenso. A gente teve a Warner que já entrou em consenso com a Suno, já partiu para um modelo licenciado. A gente tem a Universal que fez com a Udio, enfim, está fazendo parcerias com a NVIDIA, com outros players que têm relação dentro da inteligência artificial. É até mais interessante que o mercado comece a se entender entre as partes para que aí a legislação venha. Tô errado? Eu acho que está certíssimo. E tem que observar um pouquinho esse movimento, tá? E aí, minha opinião pessoal,
toma como mera especulação, tá, de novo, eu não falo por todos, mas o que a gente viu, por exemplo, na época do Spotify, nessas, né, e aí, Guta, a gente fica perguntando, por que não fazem nada, por que as majors não estão entrando com ação contra essas plataformas? Então, sim, lá fora, nos Estados Unidos, né, e a gente nota que aqui eles não têm muita autonomia para tomar esse tipo de decisão, porque essa é uma decisão certamente internacional, né, deve ter alguma diretriz entre elas ali, certamente tem alguma estratégia, porque eles não estão olhando, não estão assistindo isso acontecer de mãos atadas, mas, por exemplo, né, se você for ver no passado recente Spotify, Spotify, quando ele foi lançado, ele era uma plataforma pirata, mas que tinha uma tecnologia que resolvia a pirataria real lá anterior, né? Então, o que as majors fizeram? Entraram com ação contra o Spotify por violação de direito autoral. Isso nos Estados Unidos, imagina o tamanho da indenização, e o Spotify era uma startup, né? Não ia poder pagar nunca o valor da indenização, então vamos fazer um acordo. Elas vieram sócios do Spotify. Não, está E aí, acontecendo a mesma coisa, né, Letícia? Agora, essa fórmula está sendo aplicada da mesma forma para as plataformas de inteligência artificial, o mesmo modelo, né? pois é, isso é uma opinião muito pessoal, mas eu quero ver daqui a 5 anos a gente voltar ao assunto para ver o que aconteceu. Mas tem um risco muito grande também desse mercado passar a ser dominado ou ter um monopólio maior do que, por exemplo, quando o Spotify veio com uma proposta de ser, né, de uma plataforma que permitiria o artista independente e tudo, e de repente se amarrou numa regulamentação, numa autorregulamentação de mercado, né? Então, acho que a autorregulamentação está vindo aí, mas eu gosto muito de ver acordo, gosto muito de ver conversa, gosto muito de ver diálogo, e acho que o acordo independente, né, quando você fala que a Warner fechou aqui, o outro fechou lá, isso é muito saudável, né? Agora, quando você tem todo mundo fechando aqui ou fazendo, aí você a gente tem que tomar cuidado com a regulação de mercado, que é onde talvez a regulação tenha que entrar, para evitar esse tipo de monopólio. Agora, puxando um pouco sobre a sua aula, Letícia, você tem uma aula no nosso curso, Música Operária de Tecnologia, que é muito boa, que fala sobre os contratos, né, e os contratos aí de artistas e autores, e a forma restritiva da lei, né, sobre os usos e esses contratos. Pergunto eu a você, os contratos hoje existentes, eles abarcam esse uso por IA? Como é que fica essa questão? Vamos lá. Isso é uma grande discussão jurídica, tá? É claro que polarizada, né? Porque os interesses são diferentes. Eu estou adorando ver que a gente, além dessa discussão, tem uma discussão paralela no chat aqui, que tem um debate paralelo, então estou tentando acompanhar os dois aqui, que os dois estão super ricos. Mas com relação à autorização, tá? No meu entendimento, a lei é muito clara com relação à autorização do artista, né? Ou do criador, né? Então, no caso, e aí entra o detentor da voz também, entra o detentor do direito sobre o fonograma, sobre a composição em si, ela tem que ser prévia, expressa e específica, né? E a lei também é clara para dizer que a autorização numa modalidade não pressupõe que as demais estejam autorizadas. Então, a princípio, e outra, você só pode ceder direitos sobre tecnologias existentes na década do contrato. Então, se você não tem um contrato que diga inteligência artificial, muito dificilmente você autorizou aquilo, né? Se você tem um contrato mais antigo, que aí é aquela cláusula, né, que é a cláusula genérica, que você cede todos os direitos para essas tecnologias hoje usadas e que venham a ser desenvolvidas no futuro. Essa cláusula valeu até 96, mas a lei de 96 chegou para evitar isso, quando ela disse que a autorização só pode servir para tecnologias existentes naquele modo de utilização, né, existentes. E aí, é claro, tem gente que vai dizer, modo de utilização é outra coisa, mas, gente, se internet, digital, streaming, inteligência artificial não for um novo modo de utilização, para mim nada vai ser, eu não consigo pensar o que pode ser mais novo do que a inteligência artificial. Então, acho que vai ter muita disputa nesse âmbito dos contratos, e eu sugeriria que quem é o cessionário dos direitos, né, quem depende de autorização, que reveja seus contratos desde já, porque vai dar problema lá na frente. E diria para quem está cedendo os direitos que não ceda agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer, então espera mais um pouquinho. Essa seria a minha próxima pergunta para você, porque a gente tem uma questão do passado e muito provavelmente, né, os contratos atuais já devem vir com a cláusula de uso de obras derivadas por IA. E aí, qual é o poder de barganha dos artistas, né, autores? Tá, uma Freitas está por aqui. Qual é o poder de barganha numa negociação, né, num contrato, por exemplo, com uma major? Como é que você acha que isso vai acontecer? Mafisa, eu tô contigo aí, tá? A Guta fica botando fogo na discussão, depois eu falo pra caramba, sou cancelada aí pelas grandes, e enfim, mas eu não deixo de falar, tá? A especialidade dela, sim, filho. Especialidade da Guta, a voz mansa e o fogo na discussão. A gente ama. É isso aí. Guta, eu até esqueci qual era a pergunta, porque eu entrei no outro chat aqui, mas... Para de acompanhar a Mafisa. Mafisa, depois você faz a pergunta, senão você vai ficar louca. Eu estou focada aqui, senão eu enlouqueço se eu for no chat. Daqui a pouco eu vou no chat ver as perguntas. A questão dos novos contratos, né? Quando o artista está negociando, ou o autor, né? Porque Qual é o poder de provavelmente barganha que ele tem, né? Pois é, o nessa poder de cláusula. barganha tem muito a ver com aquilo que a gente falou antes, né, do domínio de mercado, porque se você tem uma instrumentação para o artista independente poder distribuir, ele tem toda a ferramenta do mundo. Agora, se ele depende de alguém para distribuir, e se ele não autorizar, ele vai ficar em casa sem distribuição, aí ele tá quase obrigado, né, a ceder esses direitos e ceder barato, né? Então,
Eu acho que daí a importância de você ter uma concorrência de mercado, você ter um mercado efetivo, que você dê opção para artista, porque senão a gente não tem opção, é que nem o ator o ator tinha 3 opções, ou era Globo, era Manchete, ou era SBT, né? Se não for isso, então você não trabalha, né? O artista de música também corre esse risco, tá? O poder de barganha, ele não é tão grande. Sem dúvida. E aí eu fico pensando assim na remuneração desses artistas para o uso dessas plataformas. A gente vê que esses acordos estão acontecendo, mas vou ter que fazer essa pergunta para a Felipe Fação. Você acha que hoje é possível detectar o que está sendo utilizado nessas obras derivadas, Felipe? Então, existem pessoas com iniciativas que prometem isso, eu não consegui testar ainda, que conseguem detectar, mas eu não vi. Se algum de vocês tiver visto, ou tiver visto uma demo, mas eu já ouvi gente falando, não, eu tenho um sistema aqui que consegue dizer da onde que veio essa música. Por que que eu acho que isso é quase impossível? A gente fala muito de direito autoral aqui imagina que até a invenção do fonógrafo, a gente tinha música acontecendo na vida e o jeito de comercializar a música era no papel impresso, acabou. Não tinha como, né, ter uma gravação. E assim como a fotografia, quando o fonógrafo chegou e depois a nossa indústria fonográfica, a gente tem esse nova forma de passar para frente música, né, registrada. As IAs que estão dominando hoje, elas não trabalham decompondo a obra, no sentido de notas musicais. Elas decompõem o fonograma. Elas vão lá e transformam esse fonograma numa imagem e aí analisam os padrões imagéticos e depois reconvertem aquilo para o áudio. Então, no fundo, é tão complexo que é quase impossível da gente detectar pedaços de obras. Se a gente voltar um pouco antes dessa tecnologia se firmar, ela começou a ser desenvolvida para valer em 2016. Antes disso, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, a grande tecnologia era de análise da obra, da sequência de notas. Tem um cara muito famoso na história da música cunhada, chama David Cope, que ele pegou a obra do Bach, do Mozart, Vivaldi, tudo do domínio público, e ele criou um software chamado Experiments in Musical Intelligence, onde ele analisou a obra de cada um e ele conseguia recriar músicas seguindo esses padrões. E aí você até consegue identificar certos motivos, certos fraseados que você consegue apontar o dedo. Ó, isso aqui foi derivado daquele prelúdio ou daquela sinfonia. Na situação atual que a gente tem, no fundo a gente tem uma grande amálgama de padrões que são reproduzidos. Se você entrar numa IA dessas e tentar fazer um tipo de música bem nichado, você não vai ter um resultado muito convincente. Por causa disso, porque não tem uma amostragem muito grande. Por outro lado, eu me lembro quando eu peguei o Suno 3.5, eu até fiz um vídeo que deu uma bombada, e ele não tinha sido treinado tanto com música brasileira, a voz que veio é a voz do Thiago York. Então eles provavelmente tinham treinado com muito pouca coisa e tinha bastante coisa dele, e o timbre dele meio que se prevaleceu. Mas no ponto que a gente está de treinamento dessas IAs, eu acho um pouco impossível a gente conseguir derivar. Agora, o que a gente deveria ter e pedir, a gente brigar por isso a gente fazer uma coisa meio, sei lá, uma sugestão minha que eu falo faz tempo. Ter uma licença cobertor, aonde essas empresas devolvem para a sociedade artística alguma coisa, entendeu? Que acho difícil a gente conseguir detectar quem tem que ganhar, quem não tem, se a gente não tem isso é, é, metrificado, tabulado e colocado nesse sistema. Como o que a gente está usando hoje em dia já foi feito por cima de toda a lei, os caras foram lá e rapelaram, então vamos lá, então 15% do seu lucro vai para um fundo soberano das artes musicais e vai pagar a bolsa para a pessoa estudar música, vai construir escola, entendeu? Eu acho que isso seria uma forma interessante, até de não dar um tiro no próprio pé, porque se começar a treinar a IA com o próprio produto da IA, o bagulho não vai dar certo. Isso é cientificamente comprovado. Nossa, é muito louco, né? Parece até um filme de ficção, gente. É uma Parece, bicho. loucura Eu, isso. eu, eu 100%. fico, eu fico umas noites meio sem dormir, assim. Eu imagino, parece realmente um filme de terror. Então, vamos abrir agora para uma perguntinha da nossa audiência. Quem gostaria de abrir o microfone? Levanta a mão, por favor. Rodolfo, bem-vindo, Rodolfo. Olá, Murilo. Então, vamos começar. Rodolfo, pode abrir seu microfone e fazer sua perguntinha. Gente, peço perguntas breves, tá? Por favor. Rodolfo, você sumiu? Acho que você tem que liberar ele, Guta.
Peraí, Rodolfo, que eu vou pescar você. Levanta a mãozinha. Por que que a mãozinha baixou? Fica mais fácil eu achar você. Tá, fica mais fácil, peraí. Ativar o som. Obrigado, Guta. Gente, boa noite. Bem-vindo. Eu tive na Trends a oportunidade de ver o Pedro apresentar um painel lá e trazer os números da Deezer. Foi onde eu comecei a ver um pouco mais sobre os números de fato e essa avalanche de IA. E aí eu troquei alguns comentários ali no Instagram com o Vação já sobre o assunto, às vezes pontuais. Mas eu queria fazer uma pergunta e também envolver a Letícia nessa pergunta no final. O seguinte, para mim tá tendo ali um entendimento, já um consenso de que a música 100% é feita por IA, ela não é uma criação do espírito humano e que de fato não é protegida pelos direitos autorais. A gente está caminhando, né? Tá na discussão. Mas para mim a grande questão agora são as versões híbridas, né? O que é a mistura ali entre inteligência artificial e composição humana também. E aí eu queria perguntar para o Pedro, primeiro, se você acha, se a Deezer está pensando já em começar a fazer detecção de obras parciais, ou se isso de fato não tem como fazer, e para o Vação e para a Letícia também, o Vação principalmente na parte de produção, que está vendo os produtores usarem IA para fazer letra preliminar, melodia preliminar, qual que seria a faixa de corte que você acha entre considerar o que é IA e considerar o que é criação humana? Não posso fazer uma música e, pô, toco uma percussãozinha ali, boto e, poxa, eu vou falar aqui então a minha música agora, né? Qual que seria a linha de corte para você? Essa pergunta boa, hein? Vocês estão lascados, você, Vastana e Letícia. Ainda bem que a minha pergunta é fácil. Rodolfo, excelente. Da nossa parte, assim, a gente está avaliando muitos caminhos, né? E eu acho que existe uma coisa, por exemplo, esse acordo que a Warner fez com a Suno agora é um acordo que já abre um precedente muito interessante para o mercado, em que o conteúdo, né, ou seja, o que é produzido dentro da Suno, que usa referências que se treina nos fonogramas da Warner, ele automaticamente está licenciado. Então, os artistas da Warner podem dar o que a gente chama de opt-in, né? Eles vão lá, beleza, eu autorizo, e aí falando do que a Alicia falou, entra no contrato, eu autorizo então que a minha voz, que o meu fonograma possa ser utilizado como referência dentro de um modelo de inteligência artificial generativa. No acordo que a Warner fez com a Suno, eles são detentores de 100% dos fonogramas gerados ali, e os criadores, né? Se eu posso chamar assim, vamos entendendo como o senso comum vai encaminhar, eles recebem um percentual que vai de 1 a 10% dos royalties daquela produção ali que foi gerada no software. Então, acho que da mesma maneira que o senhor Roberto fala, né, que a legislação vem a reboque da tecnologia, a gente cada vez mais entende como foram outras revoluções acontecerem. Acho que o exemplo da Letícia é espetacular com relação à fotografia. A gente teve, enfim, né, uma grande mudança aí no direito autoral quando a gente passa por esse momento. A IA generativa não vai embora. O que a gente vai fazer com ela a partir de agora, como a gente vai entender ela nesse mercado de música, e aí tem outros mercados também, né? A gente fala de produção audiovisual, enfim, mercado editorial, tem uma série de outras coisas. A gente vai ter que entender conjuntamente dentro da esfera pública e da esfera privada. Então, à medida em que isso evolui, a gente vai evoluir a discussão junto com o poder público, com a esfera privada. Acho que existe a possibilidade da gente expandir um sistema de detecção para conseguir entender a partir dos fonogramas, como o Vassão bem falou, né? Porque a partir da obra realmente com o que a gente tem hoje é impossível. Sim, é possível. A gente tem hoje uma ferramenta interna da Deezer que já é mais antiga que o nosso sistema de detecção de IA, que se chama Radar, que ela busca, então, da mesma maneira que o Vassão explicou, né, e que o YouTube usa, por exemplo, o Content ID, a gente consegue entender onde tem samples e pedaços de músicas que estão sendo utilizados em outras músicas, e a gente usa isso para fornecer informações para todos os nossos parceiros, por questão de infração de copyright, entre outras coisas. Então, acho que assim, tecnologicamente falando, a gente vai evoluir a discussão, socialmente falando, também vamos evoluir a discussão, e legislativamente falando, também vamos evoluir a discussão. Então, acho que é algo que vai acontecer naturalmente, né? Óbvio, com interferências daqui e dali, mas sempre no intuito de fazer a coisa certa. Passo para vocês. Eu, no intuito de fazer a coisa certa, eu já fico em pânico, porque eu fico pensando, ok, né, se tem uma grande gravadora, uma major, que está negociando com a Suno uma licença mundial, né, como é que ficam as autorizações que não deram, né, do catálogo dado dos anos 80, que o artista não cedeu isso, e vai parar nesse bolo aí, porque senão também você não tem IA com contratos todos novos. Eu não estou vendo ninguém correndo atrás de renovar contrato para esse fim, tá? Então, acho que já vai dar problemão aí. Por outro lado, sou otimista e apoio muito essa questão, né, das obras híbridas, né, que é onde tem a participação humana, porque eu acho que a tecnologia vem também para servir o humano, para fazer novas obras, né, para fazer melhor, assim como você tem um pincel melhor, uma tinta, né, mais resistente, você tem IA aí para dar soluções mais rápidas e acho que não deve ser freado. Agora, tem que ter solução, né? Acho que a solução do Vação é boa, de alguma retribuição para a sociedade, mas as ferramentas são vastas, né? Hoje tem tecnologia suficiente para simplesmente fazer o takedown geral de tudo que for aí, sem intervenção humana, porque, como o Pedro falou, né, 98% da detecção já está correta. Então, baixa tudo e só inverte o ônus da prova. Fala, olha, você tem que me provar que isso aqui tem intervenção humana, senão você não vai monetizar. E aí, inverte a situação, deixa eles trazerem a solução para dizer, não, isso aqui é monetizado.
Agora, sou otimista também que vai ter solução, tá? Porque senão ninguém estava comprando catálogo, gente. Estão comprando catálogo a bilhões, porque tem uma expectativa de que esse mercado vai regular e vai capitalizar muito. Então, esses 30, 40% que hoje estão indo para o nada, eles vão voltar. A gente não sabe como nem quando, e até lá quem vai sofrer é o artista, mas vai regularizar. Exatamente. Bom, sobre o mínimo esforço, né? Acho que onde que tá a linha que define se você é realmente autor ou não. Porque, por exemplo, eu meto o pau no Suno. O Gui falou, vamos do Suno. Eu odeio o Suno, tá, gente? Eu odeio pela. Eu posso até depois falar exatamente por quê, mas tem uma questão ética ali tão errada. E não tô falando nem de direito autoral, mas tô falando da proposta da coisa. Mas eu uso. Eu fiz um vídeo falando deles, falando mal. Eu ganhei 9 mil créditos e eu fico lá zoando, mexendo pra ver o que dá pra fazer. Uso o Udio, uso todos, tá? Sou contra todos. O sono, você, teoricamente, essa detecção, ela detecta pela curva espectral. Então, se você gera um bagulho ela tem um desenho espectral que é fácil de você detectar. Se você pega isso, coloca num Logic e mete um enhancer, põe um delayzinho de 25 milissegundos estéreo, você já não é mais IA, entendeu? Filha de uma puta existe no mundo inteiro e sempre vai ter alguém querendo passar a perna. Então tem quem tá fazendo música aí no Suno, joga num software qualquer, coloca mais alguma coisa, põe um shaker, é isso que você disse, não tô zoando, o cara mete alguma coisa de meio de high-end, assim, só pra burlar essa detecção. Pronto, agora acabei de dar ideia pra um monte de gente cometer fraude. Vai lá, galera. É, Nossa, mas eu acho que a gente não, sei lá, se você quer ganhar dinheiro, tem tantas formas mais objetivas, sabe, do que fazer isso, assim, porque no fundo, por mais que dê alguma grana, você faz essa conta, se você investe em bot, tipo, sei lá, $1.000, você consegue tirar de 5 a 10 mil dólares. Só que vai acabar, quer dizer, acabou já, porque como já tem essa detecção de fraude, só para voltar num assuntinho que não, acho que esse número não foi dito, né, Pedro? Eu fiz uma publi pra vocês esses dias, né? Eu tive que fazer adorei, inclusive, tá? tive que ir atrás dos números, vocês deram todo o bagulho. A fraude em músicas geradas por IA é de 85% e a fraude de músicas humanas é de 8%, entendeu? Não é que é 60%, entendeu? É 10 vezes maior. Então, eu acho que enquanto a gente não realmente cuidar desse lado fraudulento, e acho que isso vem da ética de cada empresa que oferece, no fundo que a gente não tem lei, a gente vai ficar sempre nesse buraco aí. Eu tenho visto pessoas fazendo música com IA e muita gente de EDM, gerando vocal, gerando sample e depois processa com outra coisa, põe num beat. Eu vejo com bons olhos isso, assim, sabe? Eu acho que, tipo, funciona. Não é uma coisa que eu faria, mas eu não vejo uma pessoa tentando passar a perna, entendeu? Porque aí eu acho que a pessoa está usando como ferramenta. Eu acho que a IA não é uma ferramenta. O uso dela dependendo de como você usa. Mas eu não sei se eu respondi, mas é um pouco essa visão, que eu acho que vem de você querer. Sei lá, a gente faz música porque a gente gosta de contar alguma história. Se você tá conseguindo contar aquela história daquele jeito, então tá tudo certo. Se você tá fazendo só pra dar um Pelé ali, entendeu? Aí, não sei. Bacana, obrigada, Rodolfo, pela colaboração. Murilo, pode abrir seu microfone. Peraí. Ah, não some. Agora vamos lá. Vê se abre. Oi, boa noite. Bem-vindo. Deu certo? Então tá bom. Muito prazer. Tá sendo muito interessante. E a minha pergunta, acho que vai ser um pouquinho para todos responderem. Eu tenho estado muito próximo de compositores e auxiliado compositores. E, no geral, aqueles que mais defendem a IA generativa são os que aparentemente estão ali para dar esse golpe. E estão poluindo o mercado e estão vendo ali como uma oportunidade, um atalho para ganhar algum dinheiro de uma maneira desleal. E se a lei sempre vai atrás do avanço tecnológico, como fica todos esses anos, né, porque nós já temos alguns anos, de concorrência desleal. É uma concorrência desleal com estúdios, de alguma forma, uma concorrência desleal com compositores, com artistas, e de uma maneira com muito, muito, muito mínimo esforço. E aí temos a questão também de como essa concorrência desleal está disputando o mesmo espaço no mercado. O mesmo artista que hoje pode ser considerado que ele faz uma música artesanal, ele disputa o mesmo espaço no mercado de uma pessoa que fez uma música com 2 linhas de prompts, numa mesma plataforma. Então, eu sou fã do trabalho da Deezer, não sou fã do trabalho do Spotify. E como vai ficar essa situação, né? Com essas duas questões de
essa deslealidade que mexe com todo um mercado estruturado que está se estruturando, ok? Isso sempre acontece na história, mas nós temos muitas implicações éticas e morais nessa. Não é só uma questão de tecnologia que veio ajudar. Algumas coisas não precisam ser mais rápidas, algumas coisas não precisam ser mais aceleradas, como a arte não precisaria, né? Se não fosse totalmente objetivo lucrativo e mercadológico, né? Então, como fica essa questão toda da desleal, da injustiça que se criou com a IA generativa? Por favor, muito obrigado. Para quem é a sua pergunta, Murilo? Desculpa, eu acho que a minha pergunta ela vai se encaixar muito pro rapaz da Deezer, acho que é Pedro, e para advogado que eu não decorei o nome, desculpa. Letícia Bravedel, ok. Letícia. Quer começar, Letícia? Olha, sim, tem uma injustiça, tem uma distorção, tem um prejuízo, né? Toda concorrência desleal, ela infere um prejuízo financeiro para alguém. E tem uma inatividade por parte de quem deveria tomar providência, porque o fato é que o autor sozinho, ele está prejudicado, mas ele nem vale a pena para ele contestar isso. Vai entrar com uma ação judicial, vai entrar em juízo, enfim. E a gente sabe que as mídias já estão ali com estratégia própria internacional, né? E provavelmente tem outros planos que não contestar isso. Agora, as associações podem contestar, né? A gente falou aqui tanto, Roberto, vamos lá, cadê a Abramos, que não entrou com uma ação contra a Suno ainda? Gente, cadê a UBC, cadê a turma? Eu provocaria a turma que representa os artistas das associações reais, o Procure Saber, quem seja, a discutir uma solução de vamos fazer o takedown do Suno amanhã, para acabar com isso, ou pelo menos para motivar a Suno, ele vai ter que se mexer, porque a Suno vai começar a ter prejuízo, então aí você inverte prejuízo, né? E eu acho que talvez a única solução que eu vejo, porque também eu estou no âmbito jurídico, né, eu não tenho uma solução técnica, e eu não sei o que o Pedro pensa disso, porque também todo contencioso, todo litígio traz um embate também, que às vezes é indesejável, né? Então, para nunca tem solução sem causar desconforto, apesar que a tecnologia vai chegar aí a tempo de salvar ela mesma? Fico pensando. Pedro. Palavras fortes da Letícia. Eu adorei o encerramento que foi realmente me tocou. Gente, acho que não tem resposta certa para esse momento, né? Acho que a gente tá. É até uma brincadeira que acontece bastante no meu grupo de amigos, imagino que de muitos de vocês, que é, às vezes é cansativo estar vivendo grandes revoluções, né, da nossa era. Talvez se a gente vivesse 100 anos atrás, a gente vivesse uma, no máximo. E a gente vem vivendo revoluções a cada, sei lá, 5, 7, 8 anos, e cada vez elas estão, o intervalo entre elas está diminuindo, né? Então, é muito animador ao mesmo tempo, porque a gente tem muita coisa nova para descobrir, muita tecnologia nova para usar. Acho que não, nenhum de nós aqui é contra o uso de tecnologia, o advento da tecnologia, o desenvolvimento dela. Mas, ao mesmo tempo, isso gera dores, né? E eu acho que o nosso papel aqui, enquanto pessoas que trabalham na indústria, que têm alguma influência ou que têm alguma maneira de estar no sistema, conversar sobre isso e ter algum papel ativo, por menor que ele seja, realmente o que move a gente a andar para frente. Eu acho que com relação ao que você perguntou, Murilo, uma das coisas que eu acredito muito não só para esse tópico, mas para um nível nacional e até mundial, é educação e clareza e transparência. Então, acho que tem muitas pessoas sendo prejudicadas nesse momento, a exemplo dos compositores, que têm um poder de barganha infinitamente menor. E a gente precisa, então, trazer, eu acho que educação, num geral, para que as pessoas, né, os consumidores de música, e no Brasil somos pelo menos, acho que a última pesquisa que saiu era que 87, 88% dos brasileiros ouvem música todos os dias. Então, que pelo menos esses 87, 88% da população que ouvem música todos os dias saibam um pouquinho do que está acontecendo e quais são as implicações disso, né? Qual é a diferença de uma música feita 100% por IA versus uma música que foi feita por uma pessoa, né? Que foi composta por autores, que foi produzida por alguém, que foi arranjada por alguém, que foi distribuída, chegou numa plataforma, enfim. Então, acho que trazer esse debate para a esfera pública, né? Para muitas e mais pessoas é algo que pode sim mudar daqui para frente, como o rumo qual o rumo que essas coisas vão tomar. Em paralelo, acho que é muito voltando no que a gente discutiu aqui, né? Trabalhar a esfera privada, a esfera legislativa, e aí tentar entender o que a gente vai conseguir fazer a partir daí. Acho que existe ainda muita. Na pesquisa que a gente fez, acho que 51, vou perguntar, mas é isso. 51% das pessoas ainda têm receio ou desconfiança com relação à inteligência artificial. Então ainda eu lembro muito de duas coisas. Eu lembro quando os celulares começaram a ficar né, um pouco mais acessíveis e tal. E eu lembro que meu pai tinha um celular, um StarTAC da Motorola gigantesco, que era do trabalho dele. E todo mundo achava aquilo absurdo, assim. Eu olhava para aquele troço, eu achava absurdo. Eu falava, mas que coisa é essa? Tinha um pouco de medo, assim. Eu lembro quando a gente teve o primeiro computador em casa, meu irmão, que era mais novo que eu, que é mais novo que eu até hoje, ele ficou obcecado. Então, ele ficava o dia inteiro, aí ele chegava da escola, ele ligava o computador e ficava jogando joguinhos de Windows 95, com CDs, assim, que a gente arrumava, sei lá onde. E eu lembro de olhar para aquilo e falar assim, cara, por que ele não tá descendo comigo para brincar com as crianças aqui no prédio, que a gente brincava de Rei Leão, assim. Essa era a grande coisa. A gente inventava que a gente era personagem do Rei Leão no prédio.
E daí desenvolvi um pouco de um ódio, assim, pelo computador e por aquela tecnologia que estava invadindo o espaço da minha casa, tirando meu irmão do meu convívio. E eu lembro de ver e ficar. Eu lembro que meu pai falava, não, mas aprende a mexer. Eu falava, não quero aprender a mexer nisso, não quero, não gosto de computador, não gosto desses jogos, não gosto, eu gosto de descer, de ficar com meus amigos. Então, naturalmente, quando as tecnologias vêm, a gente tem um certo receio, né? A gente fala, putz, mas o que que vai acontecer com isso agora, né? Será que os artistas vão deixar de existir e a música original acabou? Eu acho que o Vassão trouxe brilhantemente, eu acredito muito nisso também. Acho que isso não vai acontecer. Da mesma maneira que fotógrafos não deixaram de existir quando a câmera fotográfica foi inventada, né? Ou quando o celular chegou e a gente pode, qualquer pessoa, tirar uma foto. Existe uma diferença muito grande da foto que eu tiro porcamente no meu iPhone aqui, que eu posso inventar qualquer coisa, e de um fotógrafo que tem uma câmera digital. Até no mesmo iPhone, né? É outro olhar, outra habilidade. Então, acho que o que eu poderia dizer é não ter aversão à tecnologia, ao mesmo tempo que não é abraçar de braços abertos e falar, venha e vamos, depois a gente vê o que acontece. Ao mesmo tempo que procurar entender sobre os efeitos que isso causa e espalhar essa mensagem o mais longe possível. E acho que o que a Guta tem feito aqui, e muito obrigado, Guta, de novo pela oportunidade de falar sobre isso, é justamente trazer o debate para mais e mais e mais pessoas. Porque se ficar eu, a Guta, o Vação e a Letícia falando num jantar que a gente inventar, beleza, a gente vai sair dali um pouco mais feliz, um pouco mais aliviado, um pouco menos, a gente não sabe. Mas para além disso, não existe nada, né? Então, o que eu diria é isso. Resumidamente ou não. É exatamente. E a proposta é essa mesmo, Pedro, cada vez mais levar informação para o mercado, né? Essa é uma missão nossa. Thalma de Freitas é testemunha, inclusive ela se preparando, vai contar para a gente onde vai ser esse show hoje. E vou abrir aqui seu microfone para você fazer a sua perguntinha. E a gente para aqui as perguntinhas no Félix, porque infelizmente a gente vai terminar o nosso painel daqui a pouco para começar o carnaval, né, gente? Espera aí, só um minutinho que eu vou abrir o microfone. Já até esqueci onde fica isso. Espera aí. Tarará, 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 ativar o som. Veja, Thalma, abre esse microfone. E eu vou cantar com a Orquestra Imperial no Sesc Pompeia. Já fica Hoje o convite para todo mundo. Temos 80, 78 pessoas agora. Quem estiver em São Paulo, já fica o. Paulo ainda dá tempo, eu tô super resfriada. Não garanto uma performance vocal, mas eu tomei um guaraná daqueles pesados mesmo, animada, vou suar. Eu vou melhorar no palco. A minha pergunta, ela assim, olha, eu vou só para contexto, eu me considero uma artista surrealista. E aí eu queria vir trazer uma pergunta surrealista, um pouco surrealista, só para a gente, enfim, terminar essa noite. Não sei se a gente está terminando, mas para a gente terminar essa noite com um pouco de imaginação, assim. É, a forma como as IAs generativas estão aparecendo no mercado hoje em dia, eu já fiz essa pergunta parecida lá na Trends, Guta, porque continua sendo o meu hiperfoco, assim. Como a gente tem mais tipos de músicas, pera, a Nina Becker me ligando. Como tem mais tipos de músicas, né? Agora tem música generativa, tem música feita para o IA, por que que não amplia o mercado em vez de dividir o mercado, né? Que o colega ali falou também, né? A livre concorrência, nesse caso, ela é muito desleal. A gente não tem nem condições. Hoje eu estava falando com meus amigos, a gente não tem dinheiro para comprar um arranjador e uma orquestra. A gente não tem dinheiro para fazer uma gravação com orquestra, chamar um arranjador para escrever cada um dos instrumentos e ensaiar 5 dias com os músicos antes de gravar. Que é assim, eu fico para morrer mesmo. Mas aí, e aí a gente tem que dividir o nosso espaço. Por que que eles simplesmente não fazem Spotify IA, Deezer IA? E aí segrega o que é orgânico e do que é sintético. Qual é a dificuldade do mercado de ampliar a si mesmo para caber IA? Por que é que como é que foi possível que alguém, como os energúmenos que entraram lá no MCT para dizer, agora eu tenho um artista de A, porque todos os artistas que eu trabalhei são ruins, então agora eu fiz um artista de A, eu botei no Spotify, estou ganhando dinheiro com ele. Como isso é possível? Por que que a gente simplesmente não amplia o ambiente e fala assim, ó, isso aqui é IA, e aí vai para uma plataforma que é só de IA e proíbe essa loucura toda? Mas acho que é o caminho, viu, Thalma? O Pedro vai falar mais sobre isso. Pedro, é meio que ele falou no início lá, né? O tratamento que eles estão dando para esses conteúdos. Pedro, com você. Mas eu acho que devia ser proibido subir música de IA. Vamos ouvi-lo. Eu acho Obrigada, que, Thalma. assim, obrigado pela pergunta, Thalma, e entendo muito a sua dor nesse momento. A gente está trabalhando justamente para entender as formas que a gente tem de coibir determinadas coisas. Eu acho que um caminho poderia ser um aplicativo só de AI, um aplicativo só de músicas feitas por humanos, né, de IA generativo, não só de feitos por humanos. Mas, ao mesmo tempo, talvez não haja necessidade mercadológica de separar. O que a gente está fazendo agora para que os usuários entendam
Primeiro, a gente não recomenda no algoritmo, então nenhum usuário nosso vai receber essas faixas no seu sistema de recomendação, que é super amplo, né? A gente tem vários sisteminhas diferentes. Tem um sistema que vai te entregar as novidades da sexta-feira, que é quando todo mundo lança. Tem um sistema que vai te entregar descobertas na segunda-feira, que é um dia que está todo mundo mais disposto a novidades, fazer contrato de academia, mudar de vida, etc. Então, a gente tem um sistema que foca exatamente nisso. A gente tem sistemas que vão entregar mixes para você, então baseado em gêneros que você ouve ou grupos de gênero que você ouve. E todos esses sistemas, eles não levam em conta nenhuma faixa que é gerada por inteligência artificial. Então aí a gente já tira, né, boa parte do alcance dessas faixas. Para além disso, se a gente tivesse aplicativos diferentes, a gente partiria do pressuposto que tem gente que quer escutar só um, ou escutar só outro, ou escutar os dois. Na nossa plataforma, o que que acontece? A pessoa que não quer ouvir uma faixa gerada por IA, ela não ouve, porque toda faixa gerada por IA tem uma mensagenzinha lá dizendo para ela que esta faixa foi gerada por IA. Então, acho que existem mecanismos, e a gente tem trabalhado, né? Apesar de ser uma coisa bastante recente, acho que a gente tem conseguido fazer bastante progresso nesses últimos 12, 13 meses agora, para que o conteúdo que é feito por seres humanos tenha maior valor. Além disso, e aí, putz, eu vou tentar ser muito breve, tá, Guta, para não extrapolar o tempo aqui, o sistema de pagamento que a gente usa para pagar os artistas dentro da plataforma, ele é diferente do restante das plataformas. Ele se chama Sistema de Pagamento Centrado no Artista. Então, todo artista que está na plataforma que cumpre com alguns requisitos mínimos, ele vai começar a ganhar multiplicadores naqueles streams. Então, por exemplo, se o Vação vai no seu perfil na Deezer e ele escuta sua música porque ele foi atrás pelo sistema de busca, ou pelo perfil, ou pela página de um álbum, aquele stream que ele gerou, ele vale 2 vezes o valor de um stream de recomendação, por exemplo. Então, quanto mais engajamento direto tem na sua página ou no seu álbum, né, melhor é a remuneração para aquele produto e que, por consequência, vai cair no seu sistema de pagamento. Então, enfim, tem várias coisas que a gente está trabalhando, né? Não é uma coisa isolada, tem o sistema de detecção de IA, tem o sistema de pagamento diferente, e a gente vai continuar trabalhando para que a remuneração seja cada vez mais justa e a informação cada vez mais transparente. Eu queria falar uma coisa, Thalma. Eu tava nesse dia aí do maluco que falou que as músicas de hoje são uma bosta. Basicamente, ele falou que tudo era uma merda. E ele criou artistas de IA. E eu sou chato, né? Eu fui lá, mano. Eu fui ouvir todas as músicas. Eu fui ouvir. E sabe como é que o cara promovia as músicas? Ele criou playlists de artistas similares de verdade. Ué, mas os artistas não são uma bosta? Então ele fez uma coisa meio Lagoon. Aí ele foi lá e pegou Lagoon, Ana Vitória, blá, blá, e colocou o artista bosta dele lá no meio. Então já é contraditório por si só. E por que que não vai ter uma separação de Deezer IA e Deezer ou Spotify IA? Porque não existe uma necessidade real para IA. Não existe. A Letícia trouxe uma coisa muito interessante. O Spotify veio num momento de dor. Ninguém sabia o que fazer. MP3 peer-to-peer, rolando LimeWire, Napster. Aí alguém foi lá e botou essa bola no chão. A IA não veio solucionar nenhum problema. A gente tá fazendo música de boa. É fácil fazer música hoje em dia, gente. Antigamente era difícil pra caralho. Era fita, tinha que cantar mesmo. Hoje em dia, baba, qualquer um faz música. Não, vamos fazer ficar mais fácil ainda. Não, peraí. Então existe uma ideia rolando aí que é realmente de se mimetizar como artista, entendeu? Porque o processo artístico passa por uma frustração. Todo mundo que cria sabe disso. E as pessoas que estão muito felizes com o IA, que elas não têm que passar por isso mais. Elas não têm que criar calo lá no dedinho. É só digitar. E aí ela fala: ai, antes a arte era uma coisa de poucos escolhidos. O escolhido é o caralho. A gente. Mano, eu perdi a conta das noites varadas trabalhando. Então, assim, desculpa, eu tô muito puto com isso, porque a gente não precisa de IA, tá bom? Não, pra nada. Não precisa. É legal pra caralho, dá pra fazer um monte de coisa. Mas a gente não estava numa necessidade, tá bom? Adoro, Bastão. Emoção na veia, é isso aí. Já que diretamente de Salvador, gente, eu gosto dessa coisa online, porque vem gente de São Paulo, vem gente do Rio, vem gente de Salvador, tem gente de Angola aqui, da Sociedade de Angola, gente, a gente vai longe, né, Lucioval? Tá por aqui. Tem Aqui, Portugal. Portugal, tem gente de Portugal também, né? Tá vendo? É um sucesso. Jaque, abre seu microfone, querido. Peraí que eu vou tirar você aqui do mute. Vamos. Não baixa sua mão, não, fica com a mão. Ah, tá bom. Você tá no escuro, Jaque. Tem uma luzinha? É. Oi, Guta, tudo bem? Melhorou aqui? Tudo, meu amor, bem-vinda. É um prazer ouvir isso aí. Eu já sou doida por Felipe, eu sigo ele direto e todos aí, Pedro, parabéns, Dízia. Letícia, eu fecho com tudo que você fala.
Mas eu acho que buscar esse consenso que você falou no início é a grande questão, Guta. Eu venho estudando todo esse reflexo econômico, há uma falha de mercado quando se exclui o artista, uma falha muito grave, que beneficia e valoriza o freeriding, que é exatamente esse cara aí que está caronando o sistema todo. Então, assim, é muito importante o sistema de diferenciação de preço que a Deezer faz. Então, tudo está no valor. A música artificial, que eu venho chamando de sintético, produto sintético, para não chamar de música, porque o que eu entendo de música é outra coisa, é exatamente o valor. Porque música tem valor, produto sintético não tem, porque o custo operacional é muito baixo. Olha o que a Thalma falou aí, olha o que o Felipe falou sobre todas as noites que ele perdeu para criar. Esse é o custo, esse empenho que foi transferido para nós, Guta. Foi transferido para o artista independente que faz tudo e entrega numa rede que usou o modelo alemão para colocar todas essas agregadoras e distribuidoras embaixo, selecionando num grande bolsão de artistas para ver quem vigora, quem trabalha, quem se aplica, para ser içado, para ter financiamento de grandes labels. Então, assim, esse modelo não é autossustentável. Ele está errado, ele tem uma falha mercadológica que precisa ser urgentemente vista, porque se estamos falando de obra, como o Felipe falou, e eu concordo plenamente com ele, é fonograma. Fonograma é titularidade. Titularidade não é autoralidade. Ele cuida de direitos que são de outros que criaram. Então, as grandes gravadoras aí são as grandes responsáveis por cobrar esses direitos. Então, não é uma pergunta, é qual é o consenso que a gente cria daqui desse encontro. E em todos os congressos, a gente tem que escrever uma carta dizendo qual é o consenso. Eu adoro que Letícia traga essa palavra, porque é isso que a gente vem dizendo. Cadê a Abramos, como ela falou? Cadê a UBC? Cadê o ECAD? Cadê esse posicionamento? Já que as grandes labels não vão ter autonomia, eu também concordo com Letícia nisso. Então, eu acho que cabe a gente sempre estar dizendo qual é o consenso. Eu pessoalmente, digo que é o valor, tem que ser muito diferenciado o royalty e essa monetização, porque eles já estão além do direito autoral. É só monetização, é só royalty. Então, assim, aonde está isso? Eu acho, Felipe, ao contrário do mundo inteiro, que a gente vai conseguir rastrear cada tokenização dessa. Mas eu concordo que a licença em branco aí para retornar alguma coisa é importante. Mas eu acho que diferenciar valor já é super urgente. Viu? Boa noite, obrigada, Guta. Obrigada, Jaque. Então, essas provocações são ótimas. A Stephanie falou aí no chat, e eu vi, sobre as sociedades, né, que parece que entraram com uma. Ah lá, emitiram a Stephanie. A BC, a Abrams emitiram. Então, foram várias empresas, eu não sei se foram todas as sociedades, né? E o Mink, eu fiz um painel que, inclusive, está aí disponível, que o Cauê participou. Então, existe uma tendência que essa gestão desses direitos sejam feitos pelo ECAD no Brasil, que seja por blanket license, eu não sei quem falou isso aqui, né? Mas essa é a tendência, e que seja tratado como gestão coletiva. Vamos acompanhar, né? Eu acho que vamos promover mais debates. Prometo que não vai ser antes do carnaval, o próximo, tá? É, Janiel, é Janiel mesmo? Vou pedir para você Se me abrir permite só fazer um comentário assim, Jaqueline, acho que você está certíssima, acho que a gente tem vários, já tem muito consenso aqui, tá? Consenso que é indesejável, que é concorrência leal, que quando você tem uma inteligência artificial pura fazendo, sem contribuição humana, que é ilegal e deve ter takedown imediato. Estou vendo aqui que tem notificação sendo enviada. Minha dúvida é, a notificação está pedindo respeito, como está aqui no chat, ou está pedindo takedown? A notificação tem que pedir para tirar. Se não, para pedir respeito, eu acho que é pouco eficaz com essa turma. Tá? A turma está monetizando. Você imagina o tamanho do lucro diário dessas plataformas. Tá? Então, não acho que seja o suficiente. Acho que tem que ter uma postura mais energética e que tem que vir da sociedade mesmo, porque é o debate que a gente está fazendo aqui. E, Pedro, eu quero esse jantar aí, tá? A gente vai debater coletivo, mas eu quero jantar contigo. Eu também, tá? Tô nessa. Vamos. Janiel, vamos, abre esse microfone, por favor. Oi, deu certo? Pode fazer sua Boa pergunta. noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala o que você faz, Janiel. Eu esqueci de perguntar, mas olha, o primeiro acho que era advogado, tem cara de advogado, jeito de advogado. O segundo, Murilo, eu não sei, depois eu vou perguntar para ele. E você, o que você faz, Janiel? Então, eu não trabalho no meio musical. Eu sou psicólogo, mas eu consumo muita música, principalmente, né, na tentativa ali de análise de comportamento e cultura. E acho que a minha pergunta ela tem um pouquinho a ver com isso. Muitas vezes eu tenho a percepção de que, ao invés de ampliar a diversidade cultural, a inteligência artificial ela pode acabar reforçando padrões estéticos já dominantes, especialmente aqueles que performam melhor nos algoritmos. Pensando nesse contexto, o consumo ele estaria migrando da admiração e conexão com o artista para uma lógica mais funcional, em que a música ela passa a ser consumida pelo que entrega, foco, relaxamento, performance, ambientação, e não necessariamente por quem a cria. Eu vejo até um movimento, né, acontecendo já há algum tempo. O Pedro já falou algumas vezes sobre isso, sobre a globalização, de muitos artistas reforçando essa conexão, essa relação com o próprio público. Né? A Liene, por exemplo, né, que já fez parte do Little Mix, teve aqui no Carnaval de São Paulo, saiu com a Ivete, teve um momento com os fãs para escutar um novo álbum, foi para Salvador agora para fazer o Carnaval de Salvador. Então, eu queria entender um pouco isso, mas do ponto de vista de vocês pensando em quem está consumindo. Motivação, vai que é tua, hein?
Eu ia falar a mesma Eu coisa. tenho pequenos comentários, mas eu vou deixar você Cara, brilhar. é uma pergunta excelente, assim, porque ela toca num assunto muito, muito profundo. Eu vi um post de um artista esses dias falando sobre a utilidade da música e meio justificando que você só vai fazer sucesso se a sua música for útil. E eu acho que isso é tão absurdo porque a gente cai nisso. A música que serve pra fazer yoga, pra malhar, ou uma música de festa, ou uma música onde você. E aí ele falava que assim, você só vai consumir uma música que você se enxerga. E é muito louco o termo consumir. Consumir música, gente. A gente escuta a música nos transforma, bicho. Quantas vezes você não estava num show que você entrou num momento catártico e quantas vezes uma música não tem um significado pra você que é um significado só teu, porque ela aconteceu numa hora da tua vida que é só tua. Então, essa ideia da arte utilitarista, ela é muito perigosa a gente cair nisso, e a gente já caiu, né? A gente já vive nisso, assim. A ideia do consumo, eu acho isso, e a ideia de que aquilo precisa ser um espelho teu, onde você se enxerga. Então, essa ideia de que você só ouve o que você gosta. E eu acho que você tem dois tipos de interação artística. Você tem espelho, sim, que é uma coisa confortável, que é um pouco guilty pleasure, é uma música que você já conhece, que você se coloca, você se deposita nela, e tem uma janela. Tipo, assim, a primeira vez que eu vi Miles Davis, aquilo não fez sentido pra mim. Aquilo, que porra é essa? Só que aquilo me transformou como ser humano. Então a gente tem que entender esse lado dessa janela que a arte não tem que dar lucro, gente. A gente faz arte desde que a gente se entende como um ser pensante. Entendeu? Assim, ela não tem, nunca teve esse sentido que a gente vê hoje. O que eu vejo e achei ótimo, o que a Sangalo falou aí, que é produto sintético. Acho que isso é a melhor definição. Que eu também acho isso. Acho que música totalmente gerada por IA e todo tipo de música que cai nesse lugar utilitarista é um produto fonográfico, sabe? E aí caindo de novo nessa história dos artistas de IA e as pessoas comparam, não, mas por exemplo, você curte Gorilas. Gorilas não tá tentando fingir que é um ser humano. Já criou uma mitologia de uma maluquice ali. Aí esses dias eu vi um cara chamado Zion Dias, que é um loiro de dread cantando reggae. Tipo, mano. E aí é um bagulho de IA que não tem, assim, genérico no nível genérico, que não tem nenhuma personalidade, mas é um personagem de IA fingindo que é um ser humano, se mimetizando de uma coisa que não é. Eu acho isso nocivo. Porque quando você ouve, sei lá, Gorilas, ou você ouve aquela Hatsune Miku, não sei se vocês conhecem aqui, ela é, obviamente, uma criação fictícia, certo? Mas quando você. Eu vou criar aqui um cara meio assim assado, com a cara do Rick Martin, mas meio estranho, cantando uma salsa. Eu tô dando um certo golpe, assim, entendeu? Então, eu não sei se eu respondo o que você perguntou, mas eu acho que essa ideia do utilitarismo ele é muito perigoso. Mas a gente já caiu nisso, tá? A gente já vive nisso. Eu acho que a gente precisa ter mais provocações artísticas mesmo, assim, sabe? De porra, uma última coisa, uma anedota da minha enteada. Ela ouve a ABBA, ouve Beatles, tá? Mas ela ouve muito funk, muito trap também. Um dia tava num churrasco e eu dei o celular pra ela, falar, você que toca o som. E ela botou várias músicas, vários funks, vários piseiros, e ela sabia dançar todas as danças de TikTok, aquelas porra, e sabia cantar todas. Mas ela não conhecia ninguém. Eu falei, quem que é esse aí, Ana? Ela tinha que ler. Ela tinha que pegar o celular. Ah, é o MC, trololó. Então, qual que é a conexão dela com esse artista? Nenhuma. Aquela música só funciona pro momento que ela tava ali, entendeu? Chega de falar. Então, Isso é cara, interessante, sabia? Porque isso me leva a questionar muito essa história do superfã. Vou até fazer um painel sobre isso, né? Que superfã é esse, né? Que as pessoas não se conectam mais com seus artistas. Eu acho que daqui para frente, eu acho que esse mercado vai ficar um pouco diferente, vocês não acham? eu não sei, hein? Eu tenho dúvidas. Eu concordo com tudo que o Vasson falou. Acho que a gente poderia até transpor isso, aquele conceito do Marco G, sabe, de não lugar, do antropólogo que falava dos lugares que são lugares de transição, que são impessoais, tipo um aeroporto, uma sala de espera, um shopping. Talvez, e eu não tô falando que tá, mas talvez a gente poderia discutir se a música 100% gerada por IA é uma não música. Enfim, poderíamos pensar assim também. Mas eu acho que da mesma maneira que essas grandes revoluções avassalam a gente, a exemplo de todas que aconteceram no mundo, desde a Revolução Industrial, entre outras, sempre há um movimento de contracultura em resposta a isso. Exemplo é o que estamos discutindo aqui hoje, né? Então acho que 100% nunca vai ser, sempre vai haver um outro lado e que
que vai continuar existindo, maior ou menor, vamos entender como efetivamente vai ser. Mas eu fico pensando muito em artistas, a gente trabalha muito com fãs, né? A Guta sabe bem disso. A gente tem um programa que pega as pessoas não só que mais ouvem em volume, mas as que têm mais conexão de acordo com outras variáveis, que vão até assim, de quantidade de faixas distintas, de recorrência durante o ano ou durante o período que a gente colocou ali. É, E, cara, acho que nunca aconteceu da gente pegar, a gente puxar essas pessoas para experiências, né? E leva elas para conhecer o artista, para ir no show, enfim, para qualquer coisa que seja. Nunca aconteceu da pessoa não se emocionar com o artista, de não ter uma história para contar com o artista. Aconteceu muito da gente falar para a pessoa, aconteceu o inverso, né? Eu lembro que em muitas ocasiões a gente. Primeiro que assim, no início a gente ligava e a pessoa desligava na nossa cara, xingava, achava que era golpe, enfim, até a gente conseguir estabelecer esse programa foi um parto. Mas depois, muitas ocasiões a gente ligava e falava com as pessoas, até no dia mesmo do evento, que a pessoa ia conhecer o artista, ou que ia pro show, ou qualquer coisa que fosse. E daí a gente perguntava, tá, mas qual que é a sua história, como é que é? Ah, a história é assim, assado e tal. Então, você pra gente é uma pessoa que é super fã desse artista. A pessoa, aconteceu várias vezes, tá? Ah, mas eu não sou fã dessa pessoa. Ela fala, não, é fã? Ah, não sou fã desse cara. Ah, escuto bastante, tá? Mas não sou fã da pessoa. Eu ficava assim, putz, será que a gente fez uma grandíssima merda agora com perdão da palavra? E aí, enfim, falar, então beleza, então vamos lá ver o show, ver como é que é, dar uma maciada na pessoa. Cara, quando a gente chegava na frente do palco, geralmente num pitch, né, ali na área onde os fotógrafos ficam, a pessoa via de cara, já começava a chorar. Em 80% dos casos. Quando tinha um meet and greet depois, era um desespero. Era um absoluto desespero. Da pessoa ficar emocionada, daí lembrar de várias coisas. Então, eu acho que o conceito de fã também, que a gente tinha de o fã de fã-clube, que escreve cartinha, que manda, que prega na parede, que tem o pôster e tal. Eu não sei se é esse fã que vai continuar existindo. No nosso caso de plataforma, como a gente não olha para uma interação em rede social, muitas dessas pessoas até achavam que nem eram fãs, porque a ideia de fã que a gente tem no imaginário coletivo é o fã de fã-clube. E esses fãs são pessoas que ouvem um artista em outras ocasiões, né? Eles estão em outro tipo de conexão, que é complementar até, né? Acho que a gente nunca teve, ou se teve foi uma ou duas, ocasiões em que a pessoa que a gente puxou da nossa base de dados era membro de um fã-clube. Então, acho que existe uma coisa diferente aí que vai permear. Mas eu acho, para finalizar, e juro que vai acabar para a gente poder ir pro carnaval, quer dizer, vocês eu não vou. Eu acho que tem muita autenticidade, e quando a gente trabalha artistas na plataforma, a gente olha muito para isso, porque os falantes de língua inglesa chamam de artistry, que é esse espírito artístico dentro que a pessoa tem, que ela precisa pôr para fora, que é a liderança da própria carreira até, né? Pode não saber da burocracia, do jurídico, do financeiro, mas ela sabe onde ela quer chegar sendo artista. Por mais que isso possa mudar ao longo do tempo, ela tem clareza de qual que é o próximo passo, né? E a gente tem programas aqui que a gente olha para artistas em desenvolvimento, então a gente vai treinando o olhar também de falar, putz, acertamos aqui nem tanto, o artista desistiu, foi legal, não foi? Mas tem muita gente, tem muita gente. Eu acho que um exemplo claro disso no Brasil é uma artista que chama Júlia Costa, que cara, compõe pra caramba, é uma mina espetacular, canta muito bem e ela tem a própria marca de roupa dela de muitos anos. Então, assim, é uma pessoa que tem essa coisa artística dentro dela. Se vocês pensarem, Rosalía, Catriel e Paco Amoroso, que pra mim é a coisa mais cool e mais legal que aconteceu na última década, assim, nos últimos 5 anos, pelo menos, vai, sem sombra de dúvidas. São coisas muito autênticas que estão acontecendo na música e que são muito apreciadas por essa camada da população, que a gente não sabe quantos por cento representa, mas de pessoas que estão na contramão da homogeneização. Billie Eilish é um outro exemplo também. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para a autenticidade florear. E eu acho que cabe a nós continuar correndo atrás dos nossos gostos e realmente consumindo o que interessa a gente. É isso. Maravilhoso, adorei a reflexão. Gente, considerações finais para a gente finalizar nossa noite e para o Esquindô Esquindô, né? Letícia Providel, começando por você, passando por Felipe e finalizando com o Pedro. Tá fechado seu mic, Letícia? Porque o host tinha me mutado. Vamos lá. Eu só tenho a agradecer, tá? Primeiro, pela qualidade da plateia, que sempre tem no MCT. Os debates são muito, muito ricos pelo conhecimento mesmo da plateia. E agradecer a Pedro e Vação, porque assim, não dá para ficar um debate mais alto nível do que esse, né? Técnico e jurídico e tudo. A gente está aqui em busca de soluções e eu acho que quem acompanhou desde o começo viu várias propostas aqui reais, né? Que dão para ser implementadas e que a gente consegue sair daqui falando uma mesma voz, que eu acho que isso é o fundamental para a gente poder andar, né? Porque enquanto a gente fica se debatendo, cada um olhando para um lado, não tem lei, não tem nada que salve. E acho que a noite já foi brilhante em função disso. Queria agradecer a todos vocês e principalmente a Guta pelo convite. Obrigada, Guta. Sempre juntas, né? Maravilhosa. Olha, a discussão foi assim, alto nível. Felipe, você. Gente, agradecer profundamente. Letícia, eu te sigo faz tempo, acho você brilhante. Pedro, não precisa nem falar, estamos há um ano para sentar para bater um papo e nunca rolou. Guta, mestra.
Eu tenho dois filhos, um moleque de 22 e uma menina de 19. Eles são a prova de que não vai acabar, tá, galera? O meu filho é fã de Caroline Polachek e Charli XCX, absurdamente, compra tudo, todos os discos, e vai em show, e vai. OK Lu também, ele fica pirando. E a minha filha é fã de 100 Gex e Dorian Electra, compra os vinil, compra os bagulho. Então, assim, existe esse fã, existe essa música sendo feita, pop pra caralho, tipo, Charli XCX, popaço, e é um pop que tem um lance, entendeu? Então eu sinto que isso não tem, não é o fim. E a outra coisa é essa ideia da inevitabilidade da tecnologia, da forma como ela é nos apresentada. E eu acho que é isso que a Letícia disse. Tem saída. Tem uma matéria que saiu esses dias de uma menina que saiu da OpenAI, tá no New York Times. Se vocês derem um Google, vocês acham. E a menina saiu e ela fala por que ela saiu. E ela coloca propostas reais para a OpenAI conseguir, sendo uma empresa eticamente viável e financeiramente viável. Mas ela saiu porque eles escolheram não ser assim. Então, assim, dá pra fazer de um jeito massa. Dá pra fazer de um jeito que seja bom pra todo mundo. Dá pra chegar numa coisa. Não dá pra gente simplesmente falar, ah, não, é o jeito que tem que ser porque já tá aí, né? Não, vamos falar que não. Isso aqui não, gente. Vamos fazer de outro jeito. Vamos mexer pra lá. Fechando rápido. Tem um uso de música de ar que eu acho que pode ser do caralho. Game. Você vai jogar um jogo e cada vez que você joga aquele jogo gera uma coisa nova. Isso é incrível pra quem joga, para quem curte jogo. Entendeu? Então, já é um uso que eu não tô vendo. Cadê? Por que não tem essa porra? E tem a porra do Velvet Sundown. Palavras fortes, Vassão. Amei. Gente, antes de tudo, quero agradecer, Guta, Letícia, Vassão, que time maravilhoso. Amei estar aqui com vocês. Vai sair o jantar, Letícia, a gente vai organizar. Vassão, você também, que a gente já mata o nosso encontro de uma vez. Já é. Putz, tá osso, mas vai acontecer. Fiquei muito feliz de poder discutir isso com vocês, porque eu acho que é uma discussão que até pouco tempo atrás ela estava muito etérea, né? Ela era uma discussão muito distante da gente, da realidade, do dia a dia, enfim. E eu estava até falando para nossa PR aqui um tempo, sei lá, pelo meio do ano passado. Eu falei, Aline, eu não aguento mais responder entrevista de inteligência artificial de todo mundo que manda, porque assim, cara, eu não aguento mais falar sobre esse assunto, assim, tipo, é a mesma coisa sempre, já não tem mais o que falar. Manda aqui as respostas que a gente já tem prontas, tá todo mundo perguntando a mesma coisa, e eu sinto que a discussão, ainda bem, evoluiu muito de lá para cá. Então tenho um grande prazer de poder falar com vocês num ambiente muito mais descontraído do que de uma entrevista, e a gente conseguir trocar, e o alto nível de vocês de perguntas, de comentários, estava lendo tudo aqui, tentando acompanhar enquanto prestava atenção nos meus colegas. Acho que para encerrar, o que eu diria é que é muito em linha com o que bastante falaram, que cara, não é o fim do mundo, tem jeito, tem saída, o mundo não vai acabar. A IA tá aí para nos ajudar muito, em milhares de sentidos. A IA generativa na música é um tema que vai ser resolvido, a gente vai achar uma melhor saída, todo mundo vai olhar para trás e falar, putz, que bom que fizemos isso. Acho que o Vasson tem muita razão em falar que ela não supre uma necessidade nesse momento, se faz música sem IA generativa com tranquilidade. Existem aspectos sociais, históricos da nossa região, América Latina, que, né, levam a IA generativa para um outro rumo, que a gente poderia passar horas falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, tudo que a IA está trazendo de bom para a gente, acho que tem equilíbrio aí. Então, a gente vai olhar para trás, a gente vai conseguir sair desse espaço cinzento que a gente está agora. E é isso, gente. Vamos em frente. Agora é você, Guta, não tá conseguindo nem se desmutar aí, né? Eu não tô nem aí, não estou conseguindo desbotar mais. Gente, eu só tenho a agradecer, viu, a colaboração de vocês, a participação, você, Pedro, você, Letícia, você, Felipe, deixa eu virar a telinha aqui, porque o meu computador ele resolveu pifar de vez, né? É muita informação, ele não segura a onda. Então, maravilhoso, eu gostei muito do nível da nossa discussão. Quero agradecer Guilherme, que está aqui com a gente, coordenador do nosso curso, já trabalhamos juntos há anos. Obrigada aqui por ajudar a gente a coordenar esse painel maravilhoso. Agradecer também as perguntas, Jaque, participação de Stephanie e participação no chat também, que é uma discussão paralela, né? Mas maravilhosa, gostei. Priscila Crespo, Stephanie, vários amigos aqui, também alunos. E é isso, Luiz Garcia, ó, passando aqui, Marfisa só ficou no chat, hoje ela não abriu o microfone. Rodolfo, agradecer a sua perguntinha também. Então, a todos que compareceram. E é isso, vamos para o nosso próximo painel. Quem tiver sugestão aí de tema que achar bacana para a gente se reunir e conversar, por favor, podem me mandar diretamente aqui no meu WhatsApp, no e-mail. E é isso.